Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Popa. Como assim boa noite? Hoje nós estamos gravando aqui na Marina Verome, no galpão da Pronave. Estamos gravando numa tarde quando estamos terminando de fazer um serviço aqui e para você tá indo ao vivo como se fosse ao vivo, 8 horas da noite. Por que quase ao vivo? Porque tá rolando o chat aqui embaixo e a gente tá no chat. Então Gabi e eu estamos aqui no chat, vamos conversar com vocês pelo chat como a gente faz sempre, mas hoje estamos num programa especial gravado aqui na Verome, aqui no galpão da Pronave. E eu queria apresentar para vocês o nosso anfitrião aqui da noite ou da tarde, Fernando. Boa
Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Tudo tranquilo. Queria agradecer primeiro, em nome de todo o pessoal do Diário de Bordo, você ter aberto as portas para gravar esse papo de popa com a gente. Eu que agradeço. Eu acho que nós temos muita coisa legal para falar, porque eu me surpreendi com o que é a Pronave. E eu acho que, apesar de vocês estarem num centro aqui de manutenções muito grande, eu que venho de São Paulo e conheço regionalmente alguns pontos, não fazia ideia do que era isso aqui e não fazia ideia do porte que era a Pronave. Conhecia o nome, mas não tinha ideia da quantidade de coisas e principalmente do profissionalismo que vocês têm do teu pessoal aqui. Então, antes de você contar um pouco da tua história, o que é basicamente a Pronave? Olá, a Pronave a gente trabalha hoje no segmento, começamos com o sistema de propulsão, né? Eu vim da Intermarine, eu trabalhei no estaleiro da Intermarine, fiquei pouco tempo lá, fui convidado a trabalhar no Guarujá como assistência técnica e com o tempo... Assistência técnica da Intermarine? Não, da particular. Assistência técnica é uma empresa nova que tem no Guarujá, cheguei lá no Guarujá na época e trabalhei com eles pouco tempo também. E surgiu a oportunidade de eu sair, né? Eu tive que sair dessa empresa e resolvi trabalhar por conta. Aí comecei com a mão de obra, atendendo só a mão de obra, então a gente terceirizava toda a parte de manutenção, essa parte que a gente fez para você, que era alinhamento do eixo, balanceamento do hélice, a gente terceirizava com uma empresa de São Paulo, até que a gente foi ganhando mercado. Ganhamos no mercado, eu tive a ideia de trazer alguns amigos meus do estaleiro que trabalhavam comigo lá dentro, já tinha o conhecimento do profissionalismo de cada um, e convidei eles para trabalhar comigo e a gente foi almejando a empresa, né? Então, hoje a Pronave, ela fabrica peça, né? A gente trabalha com fabricação de hélice, fabricação de eixo, buchas, selo mecânico, peças de inox. É até interessante que a gente terceirizava o serviço com essa empresa que hoje está trabalhando junto com a gente. A gente terceirizava, todo o nosso trabalho era terceirizado com a empresa dele. Até que um dia a gente trouxe ele para trabalhar com a gente. Vamos dar uns passinhos, porque é óbvio que não é do dia para a noite que você constrói um negócio desse porte. Eu queria entender, até para o pessoal que está assistindo lá conseguir entender que não é eu brinco que você foi maluco de fazer o que você fez em 3 dias, a gente já vai falar melhor para você, mas não é um maluco que saiu fazendo serviço do nada. Para você chegar nesse passo a passo, como é que foi? Começar num lugar físico, montar uma estrutura, pegar... Era você pondo a mão na massa? Como é que foi? Na verdade, eu comecei sozinho, né? A minha oficina, chega até a brincar, eu cheguei a ter oficina dentro de um quarto de apartamento. A gente eu aluguei um apartamento na época e eu era sozinho, então eu morava usava um quarto e o outro era oficina. Então as manutenções básicas, tipo hidráulica, direção, flap, essas coisas que tinha que fazer, troca de retentores, essas coisas mais simples eu fazia no quarto do apartamento mesmo. Eu desmontava ali mesmo eu trocava. Então, todo o começo eu trabalhei sozinho. Depois de um tempo que a gente veio crescendo, veio montando a equipe. Hoje a gente tem no Guarujá e aqui em Angra dos Reis, né? Onde eu faço toda a parte comercial. E a gente está com a equipe... No Guarujá um galpão assim também? Não? No Guarujá a gente tem o galpão, chega a ser metade desse aqui, né? Lá a gente não atende embarcação dentro do nosso galpão. A gente atende a fábrica, né? A fábrica dela é toda dentro do galpão, fora da marina. A gente faz isso fora da marina. E os serviços do barco, do galpão que nem esse aqui, a gente faz dentro do Yacht Club. A gente tem um escritório comercial dentro do Yacht Club, onde a gente atende o cliente lá e faz o serviço no galpão do Yacht Club. O processo de trabalho do Guarujá é diferente de Angra dos Reis, né? Aqui a gente tem que alugar uma estrutura para atender o serviço da embarcação. No Guarujá não, você tem a empresa e a marina te serve o espaço. Então lá é mais prático que aqui. Aqui já é um pouco mais complicado, né? É mais complicado, mas é mais bonito para quem vê a operação, mais bonito, né? O complicado é o quê? O complicado é você hoje achar um espaço desse vazio, né? Então, para você pegar um contrato desse aqui, não é só o investimento, não é só o capital, é você ter a oportunidade no tempo certo. Então, é muito difícil você pegar um galpão desse aqui hoje vazio. Então, vamos voltar lá. Você começou mexendo com propulsão. Com propulsão. Sempre voltado para propulsão. Comecei com assistência técnica, era só mão de obra, eu só executava a mão de obra. Toda a parte de manutenção que tinha em eixo, hélice, bucha, as peças eu comprava de terceiro, a manutenção eu fazia com terceiro. Então, com o tempo a gente foi adequando a empresa e foi montando a equipe. Hoje a gente está com pintura, polimento, fabricação de todas as peças de inox. E como que foi esse momento de perceber, eu preciso crescer? E aí, quando eu preciso crescer, é porque é uma coisa que... Bom, a gente sempre fala aqui, não é porque nós estamos lá de um prestador de serviço que a gente vai deixar de falar aqui, porque a gente tem uma crítica a, infelizmente, alguns maus prestadores que tem por aí.
Porque muitas vezes, alguns talvez façam o caminho que você fez sem o profissionalismo que você teve. O que eu quero dizer com isso? O cara começa a ver a oportunidade de ganhar dinheiro com muita coisa em volta, começa a querer abraçar o mundo e talvez aí não dê conta. Quer dizer, aquele cara que fazia ali só a propulsão, na hora que ele resolve dar esse passo, como é que você estruturou isso para conseguir não errar nesse espaço? Paulo, o que eu vejo hoje, a minha experiência, eu tenho 34 anos, eu estou 16 anos no mercado náutico, eu tenho 4 de chão de fábrica, né, a gente costuma dizer, e 12 anos como como empreendedor de empresa, né? Então, o que eu vejo... 12 anos já, para nós está com 12 anos. Então, assim, acho que o primeiro passo é você gostar do que você faz. Como você falou, para tatuar tem que gostar do que faz, não é só um nome, não é... Mostra para eles ali que a gente mostrou no outro vídeo lá, mas ó, deixa eu dar um zoom, põe de novo aí. Abre mais para lá, isso. Ó, o cara, a gente falou no outro vídeo, né? O cara para tatuar o nome da empresa no braço tem que estar confiando muito. Então assim, primeira coisa é isso, é você saber se você é isso que você quer para sua vida, se é isso que você gosta, se isso te faz feliz. Eu acho que a felicidade está acima de qualquer situação. Então eu amo o que eu faço, eu aprendi foi muito difícil, eu tinha um sonho de entrar na Intermarine e eu trabalhava em outra empresa. Na época, eu até cheguei a sair dessa empresa que eu estava para trabalhar na Intermarine, ganhando bem menos, metade do salário que eu ganhava, mas o meu sonho era entrar lá. Por que você tinha sonho da Intermarine? Então, na época eu tinha 17 anos, mais ou menos, eu fazia Senai e o metrô passava na frente da Intermarine. E quando você passava ali, que tava aqueles barcos lá de fora em São Paulo... Então era uma coisa passional 16 anos eu não mesmo. conhecia nem praia ainda. Então... a vontade era muito grande de conhecer. O meu sonho era entrar na Intermarine. Era um grande sonho que eu tinha, era de entrar naquele estaleiro e chegar perto de um bar. E hoje... E como é que foi o teu começo lá? Como é que foi? Como é que você realizou esse sonho? Então, eu sou de Osasco, né? Sou de São Paulo. E eu conheci um vizinho, né? Esse vizinho chegou novo na rua da minha casa e eu descobri que ele trabalhava lá. Eu falei, eu já sei como é que eu vou entrar lá, vou fazer amizade com esse vizinho. Então, fiz amizade com ele me indicou na Intermarine. Eu fiquei todos os dias que ele chegava do trabalho, eu ia até ele. E aí, como é que vai estar lá? Vamos me chamar? Você acha que vai me pegar? E na época a Intermarine estava numa fase boa. A Intermarine estava contratando muito. E foi esse que ele falou para mim, falou, olha, lá está contratando muito, pode ser que sua oportunidade seja agora. Então eu ficava muito esperando essa oportunidade. Foi onde que e aí, quando você entrou em qual área lá? Na parte mecânica. Já fui direto para ajudante mecânica, isso, montagem, mecânico e montagem. Já fui como ajudante deles lá e trabalhei 2 anos e meio na Intermarine, mais ou menos. E a propulsão já te interessou dali ou foi a oportunidade de ganhar dinheiro? Na verdade, assim, quando eu entrei lá, o meu sonho mudou. O meu sonho era conhecer e entrar no barco. Aí o meu próximo passo era o quê? Era navegar. Eu queria ver como é que seria, como que era a navegação. Então, só tinha um jeito de ir para a navegação, você aprender a trabalhar. Então ali você tinha que procurar aprender para você um dia ser enviado para assistência técnica, para a linha de assistência técnica, que é o pós-venda da Intermarine. Você começou ali na fábrica, montagem, mas o teu foco já era lá para fora, porque eu queria andar de barco, eu queria saber o que era andar de barco. Depois dali, se eles quisessem mandar embora, não tinha problema, a minha vontade era navegar. Então, foi uma experiência muito boa. E aí você chegou aí para assistência? Fui para assistência técnica, fiquei mais 1 ano, então a gente ficava viajando direto. Foi na assistência técnica que surgiu a oportunidade para mim vir para fora da fábrica. Tinha uma empresa que prestava serviço para a Intermarine, viu o meu potencial nos trabalhos que a gente estava fazendo, porque ele fornecia algumas peças para a gente, e me fez o convite de vir para fora. Aí a gente vim para fora e foi quando a gente aprendi mais o mercado. Essa empresa já era da parte de propulsão? Já era da parte de propulsão. E foi daí que você foi, então? Daí que eu fui aprendendo e desenvolvendo para estar trabalhando por conta e chegar onde a gente chegou. E virou uma paixão a parte da propulsão? Como é que é isso? Porque eu não vou dizer que nossa, que é paixão de construir um hélice, mas não é isso. Quando a gente pega, quer ver, eu vou te falar, quando você pega um barco errado, que não desenvolve, e você começa a entender um pouquinho sobre o ângulo do hélice e tal, é uma engenharia apaixonante. Virou uma paixão você ou foi só um trabalho? O que acontece? Assim, eu acho que pra gente que é do mercado náutico hoje, eu me considero uma pessoa do mercado náutico, já tenho experiência suficiente para isso, acho que já passou algumas coisinhas por aqui. Vou até abrir um pouquinho mais para vocês verem melhor aqui, eu acho que assim, sim, né? Eu sou apaixonado por isso, eu faço por amor mesmo de cada detalhe, tanto até mesmo a pintura, que não era a minha área, não é o meu conhecimento. Eu deixo bem claro para meus clientes quando estou negociando, eu falo, olha, eu vou trazer meu técnico junto para a gente conversar, ele vai explicar para o senhor tudo o que tem que ser feito, eu não tenho conhecimento com pintura, minha vocação é propulsão, porém eu tenho pessoas especializadas. Hoje a gente só trabalha com pessoas que saíram do estaleiro. Todas as pessoas que eu tenho conhecimento, pintor, mecânico, hidráulico, serralheiro, todos eles que trabalham comigo hoje são chão de fábrica. Eu tenho um funcionário de 62 anos, então com 38 anos de experiência.
Nosso parceiro aqui do canal, a Zigmo Anodo. Se você não sabe o que é um anodo, vou te explicar rapidinho, de uma maneira bem leiga, porque também não somos técnicos. Mas o anodo é essa parte, essa pecinha que está dentro desse círculozinho onde está a seta apontando, que ela está aí com uma cara meio desgastada, né? Mas o que é o anodo? O anodo é chamado de anodo de sacrifício. Por quê? É uma parte metálica do seu barco, é uma liga metálica menos nobre do que outras ligas do seu barco, justamente para ele se sacrificar e proteger assim outras partes metálicas da sua embarcação. Toda embarcação está sujeita a um processo que chama eletrólise. Tecnicamente é complexo, mas para a gente entender, ele está fazendo uma troca de elétrons com o meio, com a água, ou seja, está soltando partes das partes metálicas do seu barco, pedacinhos pequenos das partes metálicas do seu barco são perdidos cada vez que você que você usa qualquer coisa de eletrônico no seu barco. O anodo é justamente uma liga metálica também, só que ela é menos nobre, que ela vai se desgastar antes das outras partes metálicas do seu barco, que inclusive pode ser até motor. Às vezes você pode ter desgaste dentro do seu trocador de calor, dentro da sua mufla, dentro do seu aftercooler e não está nem vendo, porque ali são metais mais finos que vão sofrer desgaste se não tiver com o aterramento certo, bem feito, ligado a um bom anodo. A Zigmo tem toda a linha de anodos para as embarcações nacionais. E se você por um acaso precisar de alguma fabricação específica, eles têm também um maquinário que produz, que faz a leitura 3D do que você precisa e produz sob medida o seu anodo. É bem importante dizer para vocês que a Zigmo fornece anodos para a Marinha do Brasil. Eles têm certificação de liga a cada 15 dias. Então, sem dúvida, você vai estar comprando material de qualidade. É bom abrir o olho porque tem muito refúgio por aí, tem muito material de reciclagem que vira anodo e no final não cumpre a função. O anodo tem que ser trocado em média uma vez por ano. Quando você observar que o anodo passou da metade do desgaste, é porque está na hora de trocar. E é importante você ficar ligado também que o anodo do seu barco tem que desgastar. Se você olhar para o anodo e falar assim, nossa, já tem um ano e meu anodo não desgastou, esse anodo é ruim, ele não é uma liga de qualidade e o que está acontecendo com isso? Está prejudicando peças muito mais importantes e muito mais caras do seu barco. Faz uma cotação lá com o Lincoln da Zigmo. O Lincoln é engenheiro metalúrgico, ele é o proprietário da empresa e está aí na tela para vocês o WhatsApp pessoal do Lincoln. Então fala com ele, se tiver qualquer dúvida sobre anodo, fala com ele vai te orientar e faz uma cotação dizendo também que é do diário de bordo, que viu no diário de bordo, que eles têm um precinho especial lá e você vai se surpreender com o valor que cobram por aí. Então você pegou um orçamento na tua reforma de rabeta, você fazer qualquer manutenção, revisão de barcos novos que sempre entram na conta aí, a troca de anodo. Eu te garanto que um kit de anodo que vão falar para você na faixa de R$800, você vai pagar 200 e pouco lá na Zigmo com uma liga certificada de qualidade. Só de você ir falar direto com o fabricante, direto com a fábrica, você vai tirar os atravessadores, vai acabar pagando muito mais barato e vai estar comprando de uma empresa grande, de qualidade, com liga certificada pela Marinha. E para você que está procurando um barco novo, quer trocar de barco, ou para você que está vendendo o seu barco, a Sebroker tem mais de 10 anos no mercado náutico, compra, venda, intermediação de embarcações. A Sebroker tem escritório ali na Marina Astúrias, a Porto Marina Astúrias, que a gente tanto conviveu lá, sabe como é legal. E o que é bacana para você que quer vender principalmente o seu barco? Você deixa o barco lá numa vaga chamada de vaga broker, né? Que você não tem que se preocupar com a marinharia do barco, né? A Sebroker cuida dessa parte para você, que às vezes é muito chato, o teu barco já está à venda, ou você já comprou outro barco, já não está mais usando, está ali só para vender o barco mesmo, para entregar para o próximo dono. A Sebroker, além de fazer a parte de brokeragem, a parte de venda, a parte de prospectar o proprietário, o novo dono do seu barco, eles têm equipe de marinharia que vai manter o seu barco em condição e sempre pronto para a hora do test drive poder dar tudo certo e efetivar o seu negócio. E o que é muito legal da Sebroker? O barco vai estar lá na Marina Astúrias com uma vaga num precinho super especial. Não é o preço normal da Marina Astúrias, é um preço especial para brokeragem. Você não vai usar a embarcação enquanto estiver lá, ele está lá realmente só para venda. Mas o teu barco vai para o test drive saindo das Astúrias, num lugar que tem um ambiente muito agradável, um super restaurante, ou seja, todo um clima para facilitar a venda do seu barco. E o seu barco vai estar sempre revisado, sempre pronto para ser apresentado para o próximo dono dele pela equipe de marinharia da Sebroker.
A C-Broker é operada pelo nosso grande amigo Marcelo Branchini, foi quem nos vendeu o nosso barco, então a gente pode falar com propriedade da C-Broker para você. Você que está procurando uma embarcação, dá uma olhada no site deles, dá uma olhada no Instagram deles, procura o que eles têm de estoque lá. Se não tiver exatamente o que você está procurando, entre em contato com o Marcelo Branchini, tem uma grande chance dele arrumar esse barco para você e você acabar fazendo, sem dúvida, um ótimo negócio com segurança, com sinceridade, sabendo o que está comprando, que é o mais importante do mercado náutico. Tá na tela para vocês aí o contato pessoal do Marcelo Branchini, que é o nosso amigo, o nosso parceiro que nos vendeu o nosso barco, que vai sem dúvida te ajudar ou a você comprar ou a você vender o seu barco. Mas aí você saiu para trabalhar naquela empresa que mexia com propulsão. Saí, eu cheguei a trabalhar um tempo com eles. Trabalhei com eles, peguei mais experiência. Eu não conhecia o lado de fabricação, eu aprendi lá. Eu não sabia como fabricava bucha, como é que fabricava selo mecânico. Eu não tinha contato de fornecedores. Eu não sabia como que era a manutenção do eixo, como que era feito. Eu sabia que tinha que fazer, mas eu não sabia como é que funcionava. Eu não tinha conhecimento com máquinas, torno, fresa, né? Eu não tinha guilhotina. Tudo isso você aprendeu lá? Tudo lá aprendi lá. Então lá eu fui mecânico, depois eu passei a coordenação de equipe de rua, depois eu comecei a coordenação de equipe de interna, até que eu resolvi sair e montar a empresa. E aí você, quando saiu, você saiu, deve ter sido um passo importante para você, porque você estava numa segurança de trabalhar numa empresa e tal. E aí, para mexer sozinho, já surgiu a Pronave aí? Como é que foi isso? Na verdade, assim, foi uma experiência de vida muito grande, uma decisão. Não foi tão difícil de tomar, porque na época eu tinha 19 para 20 anos de idade, então eu tinha tempo para errar. Então, quando você está numa fase que você tem estrutura, você tem uma família que te apoia, uma família que está com você ali e te aconselha, então você não tem tanto medo, né? Então, quando eu decidi trabalhar por conta, eu cheguei na minha casa, chamei minha família, expliquei. Enquanto eu tiver capacidade de fazer a coisa certa e ir para o caminho certo, tem mais é que tentar. Então tenta que a gente está aqui. O que acontecer, a porta vai estar sempre aberta, é só voltar para casa que está tudo certo. Aí você começou a mexer sozinho com propulsão? Sozinho, com propulsão. Eu fazia tanto o serviço de desmontagem. Você sentiu que tinha um mercado precisando de mais gente ou foi a ousadia mesmo tua de querer ter o teu negócio? Na verdade, assim, até chega a ser engraçado. Quando eu pedi para sair da empresa, eu fui para São Paulo, né? Eu comecei a... Você é natural de onde, desculpa? Eu sou de São Paulo. Lá de São Paulo mesmo? Isso. É de lá. Então, eu fui para São Paulo para procurar emprego e nesse meio tempo de emprego tinha um cliente no Yacht Club, até hoje tem ainda, é um dos sócios do Yacht Club, acho mais antigo que tem. Ele precisou de um trabalho onde o pessoal não estava conseguindo resolver. E nessa época chega a ser engraçado, por quê? Porque a minha portaria no Yacht Club, essa empresa que a gente trabalhava, ela fechou a minha portaria. Na época tinha esse negócio de fechar a portaria de terceiro, né? As empresas que já tinham mais tempo no mercado, eles fechavam a portaria para dificultar a sua entrada. E quando ele me ligou, eu até achei estranho, ele me ligou, Fernando, estou precisando aqui, o pessoal não está conseguindo. O próprio cara da empresa? O próprio cliente o cliente do barco mesmo me ligou, já me conhecia. Lá que você falou. E pediu que eu fosse lá para resolver o problema dele, que o pessoal não estava resolvendo. Eu falei, olha, mas eu não consigo entrar no clube, minha portaria está fechada. Ele falou assim, de hoje em diante sua portaria nunca mais vai estar fechada no clube. Pode vir me atender. Eu fui, atendi ele, fiz o trabalho, deixei tudo certinho. E graças a Deus daí para frente foi onde que veio a inspiração de continuar. Porque o pessoal só trabalhava mais por Então esse foi dinheiro, seu né? primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho. Empresa aí. Foi um sistema de direção que a gente arrumou com a Cabrasmar no Yacht Club. Então, aí daí você falou assim, pô, existe um mundo para eu desbravar. E foi devagar, foi levando aos poucos, sempre procurando fazer bem feito. E aí foi o quê? Foi indicação de um para outro? Foi de um? Na verdade, até hoje, né, Paulo? Até hoje, você percebeu quanto tempo tem diário de bordo, eu venho acompanhando. Eu não consigo assistir o diário de bordo no horário, né? Eu não sei como é que alguém assiste também. Então, eu só pego depois, eu tenho no meu escritório do clube, o dia que você for lá, você vai ver. Se você chegar de surpresa lá, você vai ver você na televisão. Porque sempre que eu estou no escritório, eu sempre ligo e fico acompanhando. Porque ali surgem várias ideias, várias necessidades que a gente tem que estar preparado para o mercado para ouvir, né? Então, não é só um programa, é uma ferramenta de trabalho muito... Então quer dizer que a gente fala coisas úteis também, não é só besteira? Não, olha, cara, aí, assim, amor, a gente fala coisas úteis. É que assim, o Diário de Bordo, ele dá uma oportunidade para a pessoa que está assistindo pedir a necessidade que ele tem. Então, essa necessidade acaba não chegando a gente. Assim, eu não me recordo agora qual foi uma que falou que a gente já botou em prática. Mas eu tenho certeza que se eu pegar lá, anotado, eu tenho um caderninho lá que o dia que você for lá, eu vou te mostrar. Legal. Então, é muito bom isso. Então, hoje as empresas que tem no mercado náutico,
tem muitas pessoas capacitadas, pessoas que gostam do que faz há muito tempo, pessoas mais antigas que a gente, porém talvez não tenha essa vontade de ter uma assistência diferenciada no mercado, que nem eu tive essa disposição assim de chegar a esse ponto, porque hoje a Pronave, graças a Deus, no mercado náutico nosso hoje brasileiro, a maior estrutura é nossa. Então a gente está com fábrica no Guarujá, a gente está com assistência técnica no Guarujá, a gente está com assistência técnica em Angra e com estrutura, uma das maiores da Marina hoje, né? A Marina Verão, não só a Marina ser a maior da América Latina, como o nosso galpão é o maior da Marina, né? Então, o galpão de vocês é o maior de todos? É o maior de todos. Barcos acima de 90 pés só entra aqui, pela altura. Bom, é óbvio que é muito fácil eu falar na frente dele e é óbvio que você sabe que ele me deu um apoio nessa estrutura, não vamos ser hipócrita aqui. Mas quando a gente começou a conversar logo no começo, você lembra o quanto que eu fazia questão de te falar da nossa postura com relação a maus prestadores, justamente porque, infelizmente, no meio desse monte de galpões deve ter muita gente boa, mas tem muita gente que, né? E uma coisa que a gente fala sempre assim, a questão não é preço, é o valor do serviço, né? Vai sempre ter uma discussão, que é o ponto que eu quero entrar com você. Aliás, eu vou deixar esse ponto para depois, mas só para não perder o gancho agora. O contratante que está aí vai ter o cara que vai querer, por conta própria, para tentar gastar menos, pegar seu próprio hélice, levar ali, fazer o serviço e tal. Enfim, é uma opção. Não estou aqui só porque eu estou na Pronave dizendo que eu nunca fiz isso e que não existe. Mas a gente nunca tinha vivido, eu nunca tinha vivido, vou tirar o microfone aqui, desculpa. Eu nunca tinha vivido a experiência de trazer o barco numa empresa desse porte. E para mim foi até estranho, né? Quem assistiu os vídeos, ou vai assistir os vídeos que a gente fez de todo o serviço aqui, vê que no primeiro dia eu brincava com o Isaac assim, posso ir embora mesmo, Isaac? Vai, porque eu tô acostumado a acompanhar, a cuidar, a eu fazer e tal. E é inegável que eu fui para São Paulo, esqueci e fui recebendo as fotos e o serviço está pronto, né? Então, assim, ter essa comodidade, apresentar para vocês essa possibilidade é uma responsabilidade que, volta no começo do que eu estava falando, eu conversei muito com você no sentido de entender, conversei com muita gente em volta para saber se eu não ia cair numa roubada de apresentar um cara que amanhã as pessoas iam falar assim, pô, você é uma pilantra e tal. E eu, cara, é só ouvir coisas boas da Pronave, de você resolvendo bucha de outros, alguns amigos em comum nossos aí que estavam sofrendo e você foi lá e salvou o cara. Enfim, isso deve ser muito gratificante nesse momento para você, né? Assim, acho que está bem claro, acho que a gente tem que ouvir as pessoas mais velhas, a gente tem que estar sempre olhando a contramão das pessoas lá fora. Então, quando você vê uma empresa errando lá fora, se você almeja ser grande, almeja chegar onde você sabe que vai crescer, sabe que vai ser um negócio que você não vai se decepcionar, que vale a pena para você em questão financeira, em questão de estabilidade, em questão de até mesmo de conhecimento. Chegar até aqui hoje, para mim, é um orgulho muito grande, começar do zero e trazer a Pronave até onde está e com a equipe que tem. E você deve matar um leão por dia, né? É muito difícil, mas assim, hoje a Pronave, graças a Deus, eu só trabalho com cliente sindicado, né? Desde quando eu comecei, é só cliente sindicado. Eu atendo os mesmos clientes há 12 anos, eu sei quem foi meu primeiro cliente, eu atendo até hoje. O meu segundo cliente eu sei quem que é, são um cara que virou meu amigo, é um cara que tem a rede de postos no Guarujá. Então, assim, a parte de você entender que você atende os mesmos clientes há 12 anos, então te leva a investir cada vez mais. Então, hoje, tudo que eu ganho na Pronave, eu não sou aquele cara que empreende, recebe o dinheiro, sobe o lucro no final do ano, opa, vou levar embora, vou comprar um carro, vou fazer outra coisa. Não, tudo que eu ganho fica para a Pronave. Então, hoje, graças a Deus, eu considero, não só por ser minha, tem alguns que saiu, que estão em algumas empresas que eu falo até hoje, são profissionais bons, mas os meus pessoal hoje, a minha equipe hoje, é uma equipe bem estruturada, que tem um conhecimento, um know-how muito grande, que são pessoas que têm experiência de chão de fábrica, então eles me ajudam muito. Então, assim, hoje eu fico na correria, eu fico mais na parte comercial, eu vou num cliente, eu vou no outro, eu venho para Angra, acompanho a empresa de Angra, acompanho a empresa do Guarujá, mas hoje a minha base é essa equipe. Então, desde o escritório até o torneiro, o balançador de hélice, cada um pega a sua responsabilidade ali e procura fazer correto
e cuidar da qualidade, né? Para poder atender o cliente da melhor maneira. Vamos voltar lá atrás. Qual foi o passo seguinte? Quando você estava trabalhando solo ali, cuidando de propulsão, você começou a juntar outros profissionais para te assessorar ou trabalhar junto, e aí surgiu a Pronave? Ou de cara a Pronave passou, só mexia com isso e depois você foi juntando? Na verdade, assim, a Pronave ela já foi construída comigo trabalhando sozinho, né? Eu já tive a ideia de ter esse nome. Eu tenho um parceiro que tem uma empresa que foi um cara que me ajudou muito na área de elétrica, né? A Enave Marine é um parceiro que é um irmão, né? A gente trabalhou junto. E a empresa dele, como por se chamar Enave, eu queria alguma coisa parecida. Então eu falei, então eu vou colocar o Pronave. Você vai ficar o Enave, eu vou ficar o Pronave. E acabou que pegou, assim, não esperava de momento chegar onde eu cheguei, né? Esse passo todo que a gente deu nesse período, se for você ver, com 12 anos. Qual foi o próximo passo depois lá da... O próximo, então, a gente aumentou a equipe, depois que eu estava fazendo essa parte de só mão de obra, né? A gente fazia só mão de obra. Eu resolvi comprar as máquinas para fazer o reparo, que era... Primeiro você ampliou tudo da parte Fui de propulsão comprando até dominar um setor por vez. Então, quando eu peguei força na parte de mão de obra, que eu só tinha o valor de mão de obra que eu recebia, eu pegava todo o serviço de propulsão, balanceamento, tudo, mas esse dinheiro não era meu. E uma parte mais importante, como que eu consegui manter uma parceria de terceirizar o balanceamento do hélice, alinhamento e comprar bucha e selo? Eu mantive sem querer ganhar nada na empresa que vendia essas peças. Eu fui até uma empresa e falei, olha, eu não quero ganhar nada em cima das suas peças, eu não quero porcentagem, eu não quero superfaturar, eu quero pegar suas peças e vender para o meu cliente. Eu só preciso que você me dê garantia se acontecer alguma coisa para poder levar as suas peças adiante à venda. Eu não quero ganhar nada. O único dinheiro que eu quero ganhar é a mão de obra. É isso que eu faço, é isso que eu quero ganhar dinheiro. Toda a minha vida foi sempre assim. Às vezes a gente indica uma venda para um corretor, a gente indica como se diz, um trabalho para o eletricista, por exemplo, a Pronave não faz elétrica, a gente indica, então a gente indica e coloca direto com o cliente. Então a transparência que me ajudou muito a chegar até onde a gente chegou, né? Então a gente sempre foi muito transparente com todos, sempre procurou fazer a coisa certa, e foi quando eu tive a ideia de fazer a parte de revisão das peças. Então colocar o eixo no torno, balanceamento do hélice, eu só precisava comprar um maquinário. Então eu comprei o maquinário primeiro, a gente pagou esse maquinário, eu trouxe, depois tudo pago, eu trouxe a equipe para trabalhar comigo, porque eu não tinha condições de pagar o maquinário e ter a equipe, então eu fui estruturando passo a passo. Primeiro você estruturou, quer dizer, você investiu no equipamento que ainda não te rendia? Eu cheguei a montar um galpão, eu construí um galpão. Primeiro eu construí o galpão todinho, levei 3 anos para fazer a construção desse galpão. A gente construiu da maneira que todos os departamentos tudo certinho, tudo separado. Eu já estava preparando para ter um negócio organizado, né? Porque se o cliente hoje for para o mercado buscar qualidade, espaço adequado e uma estrutura que o nosso mercado ele é muito grande, é um mercado um potencial muito grande. Então, se você for hoje bater de porta em porta para avaliar uma empresa que você tenha confiança que nem você teve de deixar o barco aqui e ir embora, de todas as empresas que você tem vai ser muito pouco que vai ficar na sua lista de curiosidade de poder trabalhar com ela. Então, tem muita empresa? Tem, mas são poucas que têm a capacitação de estar à altura do mercado, né? Então, a gente foi por partes. Primeiro eu construí o galpão, depois que eu construí o galpão da parte da fábrica, eu comprei as máquinas, depois que comprei as máquinas, aí eu fui trazendo as equipes, fui fazendo os convites para os meus amigos, que eu tinha que trazer amigos, porque na época eu não podia pagar um salário muito alto, então eu trouxe quem acreditava em mim. Eu falei, eu tenho um projeto, eu quero ser grande, eu não trabalho só por dinheiro, eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente de todo mundo, não quero ver o que os outros falam, não quero falar o que os outros fazem, mas eu quero ser diferente, eu quero atender o mercado à altura. Então nisso a gente foi trazendo os clientes pouco a pouco, e isso que me deu uma força maior, porque quando chega o próximo ano eu já sei qual os trabalhos que eu vou atender, então eu já tenho as peças de estoque que nem casou de ter para você, né? A gente sempre tem alguma coisa a mais. A gente já fica preparado para atender esses clientes que voltam, a gente tem certeza que todos eles vão voltar. Esse cliente, por exemplo, aqui a gente atende ele há 10 anos, são 10 anos atendendo o cliente, o marinheiro já se torna amigo da gente, porque ele confia, não está aí hoje também, está o pessoal dele, mas ele não está aí hoje, mas é sempre assim. E essa estrutura nossa aqui hoje, quando é obra que demora mais de um mês, que tem serviço acima de um mês, o que a gente faz? A gente disponibiliza para o cliente uma câmera. Cada barco que fica, cada posição de barco aqui tem uma câmera ali vigiando o barco.
Falar para vocês agora da Shows Marine Ar-Condicionados Marítimos. Shows Marine é uma empresa do nosso amigo Diogo e do Arthur lá de Joinville, que está trazendo para a produção nacional um ar-condicionado nos padrões importados. Não fica devendo em nada para os importados, inclusive ganha em vários aspectos, como por exemplo peso, tamanho, consumo de energia e principalmente o preço, né? Não precisamos nem falar. A Shows Marine monta os seus ar-condicionados num laboratório de produção, não é uma fabriqueta de fundo de quintal, e emprega neles toda a tecnologia, o que há de melhor no mundo, seja na placa de comando, seja nos seus compressores que consomem menos energia, seja nos ventiladores que também consomem menos e principalmente peças que podem ser trocadas em separado. Ou seja, a médio e longo prazo, na hora que você precisar fazer uma manutenção no seu ar-condicionado, você não vai precisar trocar uma peça, uma máquina inteira ou todo o componente de ventilação. Você consegue trocar uma ventoinha, trocar uma peça ou outra. A médio e longo prazo vai se tornar muito mais barato ainda o seu ar-condicionado. Nessa foto aí vocês conseguem ver a nova máquina, que é a que está à esquerda, aí, como ela está mais estreita, ela está mais leve, ela está consumindo menos, justamente porque eles estão investindo muito em tecnologia para trazer essa qualidade para o mercado que até hoje não existia. Inclusive nas máquinas importadas é mais peso, é mais tamanho e mais consumo. Se você quer colocar eventualmente num barco pequeno, que tem ali um espacinho embaixo do sofá, que não cabe aquela máquina grande, entre em contato com eles, pega as medidas direitinho lá, que talvez eles tenham a solução para o que você quer, inclusive como o consumo é muito menor, você vai ter a possibilidade de colocar um gerador pequeno e estar suprindo o seu pernoite, por exemplo, para você não passar o verão com calor. Dá tempo ainda para esse verão, hein? E principalmente falar para vocês que essas máquinas mais antigas, como por exemplo as que estão dentro da piscina de teste aí, isso, todas as máquinas dele passam pela piscina de teste, para ter certeza que não está perdendo ar, para ter certeza que está com padrão de qualidade altíssimo. Essas máquinas que estão na piscina, elas são do modelo antigo, não tem nada de refúgio, não tem nada de usado, mas eles têm lá uma geração ainda antiga que está à venda com 30% de desconto, tá? Máquinas de 8, 12 mil e 18 mil BTUs. Então eu vou deixar a sugestão para vocês aqui, entrem em contato com esse WhatsApp que está embaixo, além do site showsmarine.com.br, mas entre em contato com esse WhatsApp, fala com o nosso amigo Jean, que é quem trata lá, pega informações com ele, se for o teu caso, se te atender, desse maquinário antigo que está com uma condição de preço super especial. É a linha antiga, equipamentos novos, com garantia, nada muda em relação ao equipamento novo. Ele é apenas um pouquinho maior e consome um pouquinho mais de energia. Então, se o problema não é espaço, se você tem gerador, fala com eles, não vai gastar 30% a mais à toa. Mas se você está querendo o que há de mais moderno na tecnologia de ar-condicionado, menos tamanho, menos peso e menos consumo, fala com eles também sobre os novos maquinários. Inclusive falar para vocês que você tem aquela máquina importada, aquela placa de comando importada que está com problema, que custa muito caro, em vez de gastar 4, 5, às vezes 6 mil reais para importar uma placa de comando para o seu ar-condicionado importado, as placas dele também conversam com os sistemas importados. Então até isso, entre em contato com eles, vai conhecer, faz um orçamento tanto da máquina quanto da placa, faz um orçamento sem compromisso, você vai se surpreender com os números. Às vezes a manutenção da sua máquina velha vai custar quase o que custa uma máquina nova da Shows Marine Ar-Condicionado. PropSpeed é essa tinta amarela que você está vendo aí no hélices dessa embarcação, que podem ser aplicados é um silicone, na verdade, que protege o teu barco de incrustações, de cracas. Ele pode ser aplicado em todas as partes metálicas que ficam ali abaixo da linha d'água, que ficam em contato com a água. Toda embarcação que está em contato com a água está ali permanentemente sendo atacada pelas cracas, isso é inevitável. Só que para as partes metálicas, né, que são aí no caso os hélices que vocês estão vendo aí, ou nesse caso também do hélice, para essas partes metálicas você tem a possibilidade de aplicar o PropSpeed, que é esse silicone que impede que a craca se fixe nela. Olha como vocês estão vendo bem nessa foto aí, a diferença entre como fica a parte onde está pintado de preto, que é o casco, que recebe ali uma tinta até que é para proteger, mas essa tinta é a tinta autolixiviante, é uma tinta que a craca gruda e quando você vai tirar a craca, você acaba tirando um pouco da tinta junto, aí a craca sai, porque a cola da craca é muito forte. A PropSpeed desenvolveu esse silicone que não permite que a craca nem se fixe nas partes onde ele está aplicado.
Ou seja, com um simples movimento aí do hélice, ou nesse caso também do leme, só da passagem da água, ele já tá tirando a craca que se forma ali. Com isso, você tem muito menos arrasto na sua embarcação, o que você acaba gerando, o que você às vezes nem percebe, de economia para o seu barco. Se você conseguir economizar aí 1% com menos arrasto no seu barco, que isso vai te economizar de combustível, certamente o produto se paga com muita facilidade, em bem menos do que os 2 anos que ele tem de garantia. Quando o barco está na água por muito tempo, é realmente assim que você faz a limpeza do hélice, ó, é passando o dedo. Você passa o dedo, por mais que tenha craca ali, deixou o barco parado, cresceu o craca ali, você passa o dedo e você consegue tirar. Movimentou, você já vai estar automaticamente limpando só com essa pressão da água sobre o produto, sobre o silicone que vai estar ali protegendo o teu hélice. Outra aplicação legal para você pensar é nas rabetas, que na verdade não são feitas para ficar na água, mas elas sofrem um desgaste até pelas bolhas que causam aí nesses hélices contrarrotantes. Volvo e Mercury tem nisso. Você pode reparar que tem muito hélice que está com umas bolinhas bem no pé do pá no pé da hélice ali, né? Na pá mesmo que faz a pressão. Com o tempo ela vai se desgastar, você vai acabar tendo que trocar o seu hélice e vai custar uma nota. Se você for calcular o que você pode economizar de hélice fazendo aplicação nesse sistema, até porque também quando você começa a formar essas bolinhas, você começa a perder desempenho. E você nem percebe que você está perdendo desempenho. Cada vez você vai ter que acelerar um pouquinho mais teu barco. É pouca coisa, mas você está gerando mais consumo. No final, com certeza, a hora que você consegue colocar isso na ponta do laço, você vai economizar muito dinheiro se você fizer a aplicação desse produto, porque você praticamente zera o atrito gerado por esse desgaste no hélice ou pelas cracas que se formam. O Janu é nosso amigo, nosso parceiro, que é o importador, o representante oficial da PropSpeed no Brasil, também deixou o WhatsApp pessoal para você poder entrar em contato. Qualquer dúvida, se você quiser fazer essa conta junto com o Janu, entre em contato com ele, atende todo mundo, ele explica todo mundo, ele vai te explicar por que vale a pena você investir nesse produto e qual vantagem você vai ter, seja qual for o uso da sua embarcação. Mas quando você fala em obra, é porque hoje você já faz muito mais coisa. E eu queria entender esses próximos passos que você foi dando para chegar no que hoje você realmente faz uma obra completa. Mas depois que que a propulsão passou a não ser mais suficiente, como é que foi esse momento de dar o passo e vamos mexer com fibra, vamos mexer com... Como é que foi isso? Na verdade, a parte de pintura, essa parte de laminação, de obra de barco de marcenaria, veio aqui de Angra mesmo. Eu fui indicado, né, aqui nesse barco, o antigo dono desse galpão aqui, ele comprou esse galpão, ele era um investidor, ele montou uma equipe aqui, ele montou uma empresa, tinha uma outra empresa antes da gente aqui, e ele montou esse galpão com uma equipe, só que ele não queria investir na parte de propulsão. Então ele me trouxe para o galpão, me convidou para trabalhar no galpão e abriu as portas para mim fazer o meu serviço de propulsão aqui dentro, atender o cliente dele. Ele fazia o que aqui? Ele fazia polimento, pintura. Tá. Ele não, na verdade, o dono do galpão mesmo, ele não operava no galpão, ele foi só um investidor. Ele montou uma equipe com gerente, com administrador, tudo certinho. E eu trabalhei 1 ano com eles aqui em Angra, na parte de propulsão, fazia só propulsão. Até que chegou um tempo que ele pediu que ele não queria mais trabalhar com essa área e se eu não tinha a ousadia de tocar o galpão. E foi onde eu transferi o galpão para a gente. Então aí você assumiu... Aí eu assumi um projeto... Todo o serviço a mais que... Todo o serviço que tinha de pintura, polimento, eu assumi esse trabalho aqui em Angra, que eu vi que era um leque maior do que a propulsão, bem maior que a propulsão. Como eu já estava no Guarujá, eu tinha uma equipe que eu poderia confiar em eles levar o trabalho, executar o trabalho lá sem a minha presença, sem o meu acompanhamento. Então foi onde eu falei, não, dá para mim fazer, eu consigo. Então foi onde que a gente teve essa expertise de tocar aqui em Angra e levei para o Guarujá. A gente está 2 anos em Angra, eu peguei aqui o galpão de Angra na pandemia, a gente assumiu o galpão em fevereiro, a pandemia foi em março. Quer dizer, você pegou aquele começo, porque eu fiquei 6 meses mercado fechado. náutico deu um boom, né? Mas nesse começo os 6 primeiros meses eu fiquei fechado. Você começou fechando? Eu comecei cortando gasto, eu tinha uma equipe de quase 20 pessoas aqui, eu cortei um gasto, fiquei só com 2 pessoas para poder cuidar do galpão para mim e fiquei esperando o mercado voltar. Então foram 6 meses que a gente ficou fechado. Aí depois de 6 meses começou a voltar ao mercado devagar, foi vindo trabalho, aí a gente foi captando trabalho e foi tocando o galpão, né?
Então hoje a gente está há 2 anos em Angra. São 12 meses seguidos que a gente trabalhou aqui de segunda a segunda. Você vê, por janeiro... Aqui não para? Aqui não para. A gente trabalha direto. Então, graças a Deus está indo, a gente está estruturando agora cada vez mais. A gente está trazendo a marcenaria, está trazendo tapeçaria para o galpão, estamos trazendo elétrica para o galpão que a gente Hoje vocês não faziam marcenaria? A gente terceirizava tudo, né? Na verdade, a gente não terceirizava, a gente trazia o marceneiro de uma outra empresa para atender o cliente dentro do nosso galpão. Ali a gente indicava o cliente direto com ele tratava tudo com o cliente. Então você não gerenciava tudo para o cliente? Não. Você trazia o pessoal e indicava direto para o cliente tratava com aí a é empresa. uma responsabilidade, né? Mas assim, como o galpão tem um potencial muito alto, quando você convida um prestador de serviço a atender o seu cliente, que você está praticamente dando um serviço para ele sem interesse de ganhar nada, eu sempre deixei bem claro, olha, você vai tratar com o cliente, porém eu vou ficar de olho em você. Se você não fizer direito, eu te corto o trabalho aqui dentro do galpão. Então, eu quero sempre as mesmas pessoas trabalhando no galpão, eu quero que o meu cliente saia daqui falando bem de todos os serviços, não pode ser só do meu, tem que falar de todo mundo. Então, os parceiros que a gente tem aqui são parceiros que procuram também um aporte do crescimento, são pessoas que estão trabalhando por uma linha diferenciada que casou com a Pronave. Tanto que eu sou muito novo em Angra dos Reis, não conheço muita gente, e eu tenho esses parceiros aqui já hoje, que agora a gente está dando mais um passo esse ano de 2022, a gente encerrou esse pessoal que fazia os trabalhos aqui e estamos montando a nossa equipe. Então tá vindo tapeçaria, tá vindo a marcenaria, tá vindo um eletricista. A gente traz todo mundo de São Paulo, a gente procura trazer de São Paulo para trabalhar aqui, para ficar mais fácil, né? Mais fácil para a gente ficar do conhecimento e responsabilidade, porque de certa forma é uma responsabilidade muito grande. De certa forma não, de muita forma, né? É uma responsabilidade muito grande. Você trabalhar com embarcação, então você tem que saber muito bem quem você coloca a bordo. Não assim, não estamos falando de personalidade, mas de profissionalismo, um serviço bem feito, né? Sim. É um patrimônio, é um sonho. Isso aqui embarca é um sonho, né? Sim. Então... e a gente está sempre com surpresa, né? A gente estava mexendo agora em uma das partes da elétrica ali, que você ainda não mexe ainda, infelizmente, está chegando agora. Começamos a desmontar e achei que serviços que foram feitos pouco tempo atrás foram mal feitos ali no barco. Eu, de um profissional que eu confiava, eu achava que... E, né, o nosso amigo Rafa aí da Ultraletes, que estava aí também com a gente, ele estava mostrando, olha, que podia ser diferente e tal. Não vou dizer que estava assim... um lixo, mas não era o padrão de qualidade que e que com certeza o barco pede, né? Exatamente. Não é o Paulo, é o barco. Com certeza não é o padrão que você vai colocar no teu serviço aqui. Então eu acho que é um passo importante para a tua empresa. Mas aí a gente pode tocar em pontos polêmicos ou não? Cara, assim, você que manda. Pra frente? Não, mas não é polêmico. É polêmico, mas não é polêmico. Por quê? A gente pincelou esse assunto, mas ele é importante ser dito, porque sempre alguém vai dizer, mas é muito caro. Sempre alguém vai falar isso. Eu escuto isso todo dia, Paulo. Né? Escuto todo dia. E aí, assim, talvez tenham várias linhas para você seguir para dar o teu argumento do porquê não é caro. Enfim, por outro lado também, olha para trás aqui, não tem como ter uma estrutura dessa aqui, não tem um custo. Mas eu passei... E posso falar abertamente dos amigos do nosso grupo lá a gente tem um grupo de amigos do Diário de Bordo que são só os que estão navegando com a gente sempre, né? E são pessoas, vou falar abertamente para você, mais ou menos como eu, que até então acompanhava coisa a coisa para tentar gastar menos. São pessoas, vamos falar os amigos ali que talvez a gente tenha dado um passo maior do que a perna na compra do barco e é difícil sustentar o barco. Quando você deu um passo muito grande, né? Então a gente batalha ali por isso. E eu falava para eles essa semana lá no grupo que eu estou repensando algumas coisas. Porque o que eu quero dizer com isso? E fica aqui a propaganda da Pronave, da estrutura como um todo, mas é um depoimento meu. Eu cheguei no pier, no horário marcado, tinha uma vaga para mim no pier. Eu chamei no rádio, a pessoa que me atendeu sabia que eu estava chegando e minha vaga estava lá. Eu fui à secretaria, a secretaria estava preparada para me receber. Estou falando aqui da Marina Verome, que nós estamos em Angra. No horário marcado, o meu barco subiu. Ele entrou num baita de um travel novinho, veio com uma carreta que eu nunca nem tinha visto com aqueles suportes hidráulicos, e entrou num puta de um galpão, né, que quando eu cheguei aqui na cara, eu falei, caramba, que troço gigantesco. Vocês fizeram o serviço em 3 dias, né, e a gente vai falar já qual é o serviço. Não é tão simples o serviço, porque quando... Falar já, vai emendar aqui. Eu há umas semanas atrás, já tinha visto há um tempo atrás uma bucha do pé de galinha começando a sair
e ousei deixá-la um pouquinho mais lá. E agora, quando eu fui para preparar a viagem para Cabo Frio a Haibus, que é uma viagem um pouquinho mais longa, no local sem estrutura, fui olhar para a bucha de novo e ela tinha saído muito mais do que eu gostaria. Ou seja, tinha que fazer meio na emergência, nós temos data com agendamento para ficar em lugares e tal. Então caí aqui no Fernando, na Pronave, e nessa confiança de que, pô, vai fazer em 3 dias. E aí o Fernando começou, quando eu te falei, eu falei, cara, eu tô com uma emergência, quero fazer só esse eixo. Você falou assim, não, vamos fazer os dois do jeito que tem que ser. Eu falei, puta, eu acho ótimo do jeito que tem que ser. Mas eu tenho pressa, você falou, né? Eu tenho pressa, eu preciso agora para poder viajar. E aí ele assumiu vamos falar os serviços todos, tirar os 2 eixos, tirar os hélices, trocar as buchas, repassamos selos mecânicos, fazemos flanges, já tudo pintadinho, porque como são peças diferentes, é ferro com inox que trabalha ali, então sempre pega uma oxidação, então a gente pintou tudo. E as próprias buchas. As próprias buchas que a gente trocou e a aplicação do próprio speed, né? As buchas, que é legal também falar, se você tem algumas medidas pré-existentes em estoque. Hoje a gente tem todas as medidas do mercado, a gente já conseguiu. São os moldes, né, que a gente fabrica. Como funciona a fabricação de bucha e selo mecânico? A gente manda fabricar o molde dessa peça, a gente compra a matéria-prima, faz o serviço que tem que fazer de usinagem na nossa tornearia, e essa fundição da borracha não compensa você fazer um investimento tão grande para uma quantidade tão pouco que você atende no mercado de barcos no ano. Então a gente tem uma empresa parceira, né, que faz essa fundição da borracha para a gente. Então a gente não tem tempo para esperar chegar o barco com aquela medida para poder depois ir atender o cliente, porque todo mundo sobe o barco no máximo 30 dias que já quer pôr na água de volta. É um barco, é um custo muito alto e a pessoa não pode ficar muito tempo sem usar. Então não fica inviável, né? Sim. Então a gente saiu por aí, mercado afora, pegando medida de tudo, fazendo desenho de tudo, projeto, para poder estar tendo essas medidas no estoque. Então hoje, 80% das embarcações que existe, a gente tem essas buchas no estoque, para pronta entrega para o cliente, selo mecânico. E quando não tem, a gente demora um prazo aí de 7 dias a 10 dias para poder fabricar e estar entregando, né? Que é totalmente razoável. Tem que ter, né? Então a gente hoje tem selo mecânico no estoque, a gente tem várias medidas de bucha no estoque para poder estar atendendo o cliente, né? Então aí chega no ponto de que eu falei para ele que precisava fazer emergencial e ele disse, não, vamos fazer tudo. Eu falei, puta, mas tudo, Fernando, é o tempo e tal. E aí, não, aí fez os 2 eixos, levou aí faz a parte da usinagem, que você também tirou os eixos para fazer, e aí isso ainda faz no Guarujá. Isso faz no Guarujá. A gente leva para o Guarujá, né? Aquilo que eu te falei, a nossa força de vontade não é só pegar o trabalho, é executar ele da maneira correta, né? E te atender dentro do prazo da sua necessidade. Então, quando a gente chegou aqui, a gente descolocou a nossa equipe trouxe para cá, trouxemos 3 pessoas para vir ajudar aqui. Então, quando desmontamos a hélice, desmontamos os hélices, já ficou um pessoal desmontando a propulsão, um carro já foi embora com hélice, que é um processo mais demorado, já foi embora com hélice. No outro dia, o outro carro foi com o eixo embora, né? E o outro ficou aqui trocando as buchas, porque as buchas eu já trouxe pronta do Guarujá, para adiantar o trabalho. Vocês estão entendendo, né? Então, a loucura que foi. 2 equipes levou o material, né, para o Guarujá, para poder atender lá o serviço de alinhamento e balanceamento, e uma equipe ficou preparando o barco. Então ficou fazendo conferência de remoção das buchas, ajuste das buchas novas para colocar de volta no lugar. Então na quinta-feira, quando a gente chegou de manhã aqui com o material na mão, o eixo e o hélice, já estava preparado o barco para receber o eixo. Para vocês entenderem, a gente trouxe o barco para cá na segunda, mas o processo de trazer para cá é complicado. Não, só para trazer para cá é um processo demorado, né? Acho que no final do dia, na segunda-feira, o que eles tinham feito, assim, a hora que a máquina, que o trator da máquina saiu, eles lavaram o casco, né? E praticamente acabou ali. Então de serviço teve terça, quarta e quinta. Isso. Quinta-feira, na hora do almoço, o barco estava montado. Estava montado. O pessoal do Prop Speed começou a pintar. Começou a aplicar o Prop Speed na parte após o almoço. Então, quer dizer, tudo isso que ele falou, de tira daqui, leva o hélice para lá. O hélice também tinha problema, né? A hélice estava faltando, tinha uma pontinha ali quebrada. Tinha uma assinatura ali. E a gente fez um preenchimento com solda, né? Como eu te falei, a gente usa a mesma matéria-prima ali para poder fazer essa solda, para poder dar certo. Fizemos o balanceamento. Início, o torneiro já vai fazendo o alinhamento do eixo, né? Para poder conferir tudo ali, que tem alguns pontos. Não é que você bateu, não é porque o material é resistente que não entorta. Entorta, porque quem faz toda a força
do barco é o sistema de propulsão. Sim. Então, o que é o desbalanceamento? O desbalanceamento é uma pá da hélice ficar numa altura diferente da outra, porque sempre exerce uma força muito forte. Então a gente põe no aparelho, confere essas alturas. De 100% dos barcos que a gente pega, 95% está com a hélice desbalanceada. Alguma coisinha sempre tem. E os outros 5% tava sempre muito tem um aí, pedacinho. tava pouco, você lembra? Paulo, eu não acompanhei o relatório, a gente tem um relatório lá, eu posso te passar depois, mas provavelmente tinha alguma coisa, porque estava quebrado. Quando eu belisquei aí, eu falei, agora, eu estava em Angra, meu barco foi em Paraty, né? Foi, inclusive, quando a gente estava lá na mansão do nosso amigo do Bora, lá do canal do YouTube também, foi no mesmo momento que eu dei com o hélice ali que eu quebrei a passarela ali. Você falou. Ao mesmo momento que o barco bateu, ele estourou um dos cabos, foi pro lado no pier e pegou numa pedra lá, enfim. Mas eu falei, agora eu tô ferrado para voltar, vai desbalancear. E o barco não vibrou. Assim, eu falei, pô, até voltei bem e fui deixando. Mas faltava um bitelo grande. Assim, uma coisa que fica claro também, esse processo rápido, essa agilidade rápida de fazer, isso não é no dia a dia, assim, fazer dessa forma, né, fazer em 2 dias, não é desse jeito que a gente faz, até por questão de custo e logística, né? Então, por exemplo, hoje a gente chega com a embarcação aqui, a gente desmonta e fica a semana inteira em Angra, porque a gente recolhe vários trabalhos para levar para o Guarujá para um custo e uma logística favorecer, porque além de nos ajudar na quantidade que a gente leva semanalmente para o Guarujá, ajuda o cliente no custo e na logística para poder estar acontecendo isso. Mas em geral, né? um serviço desse faz em uma semana? 7 dias. Uma semana. Para fazer com calma, tudo certinho, dentro da nossa programação. Porque, no caso aqui, a gente parou a nossa produção para te atender, né? A gente entende que é uma necessidade que tinha, você tem agenda, você tem hotel marcado, tem marina marcada, como você me falou. Então, a gente abriu uma exceção para esse tipo de trabalho, mas a gente não consegue o tempo todo fazer esse serviço. Não, mas eu acho que fazer isso quantidade, né? Fazer isso tudo que vocês fizeram, se for em 7 dias corridos, já é muito rápido. São 7 dias. E aí volta no ponto que a gente falou lá para trás, e eu vou meio que abrir aqui a discussão que a gente estava tendo no nosso grupo de bate-papo lá. Porque alguns amigos que penam muito em algumas coisas, porque o que eu quero dizer com isso? A gente pega para fazer, a gente mesmo, talvez você consiga economizar em alguma coisa. Sim. Né? Não dá para negar. Você vai estar você fazendo esse transporte de levar para lá e para cá, às vezes você põe na porta-mala do teu carro e leva, você já economizou alguma coisa. Mas o que a gente vinha discutindo, debatendo lá, é quantas vezes a gente chega no final de um processo desse e o cara do hélice não te recebeu na hora, te prometeu para 3 dias, levou 5. Com isso, o agendamento que tinha para o cara que ia pintar o próprio Speed já não pôde ser naquele dia, ficou para a semana que vem. Quer dizer, tua programação de uma semana já virou 2, porque tinha um agendamento marcado. E às vezes inclui outras coisas que no final, esse serviço de 7 dias, e ainda tem um grande risco de no meio do caminho ter algum probleminha qualquer e você ter que um amigo nosso, por exemplo, pegou um barco zero, um dos nossos amigos da turma, ele vai estar assistindo, que ele assiste tudo, ele vai saber que eu estou falando dele, mas não vou te entregar. Pegou um barco que estava top, a gente fez um teste de mar com ele, 1 hora e pouco navegando, o barco não tinha nada. E ele cismou que antes do verão ele queria fazer uma baita revisão. Eu ainda falei para ele, cara, o barco tá bom, anda com o barco, vê os problemas que o barco tem, usa no verão, porque, cara, você compra um barco em outubro, você quer usar no verão, né? Aí se você quiser passar o verão, aí você faz uma mega... Bom, mas ele tirou as 2 turbinas, mandou para fazer a turbina, tinha uma folguinha realmente, qualquer barco com unidade vai ter uma folguinha na turbina, botou no lugar, uma das turbinas deu pau e ele praticamente não aproveitou o verão, que talvez não tivesse dado pau se ele não tivesse feito. O que eu quero dizer com isso? Nesse processo que você vai pegar o teu hélice, levar para lá, pegar o teu eixo, levar para lá, correr atrás da bucha, aí na hora H a bucha vem na medida errada, às vezes não é a minha que é específica, por exemplo, né? A primeira vez que eu comprei a Nolda, eu comprei para 2,5 polegadas e ele é em milímetros, 105 milímetros, quer dizer, é a única que eu vi até hoje nessa medida, apanhei nisso. Então, o que eu quero dizer é, na hora que você soma tudo isso, talvez não seja tão caro, talvez você empate, ou no mínimo você não teve dor de cabeça. Como que você explica isso para os teus clientes na hora que... Eu dei a minha versão, Paulo, né? Como é que você faz para... Tem um assunto interessante que acontece para a gente aqui no dia a dia, né? Assim, a diferença de preço de mercado é muito grande. Só que a dica que eu deixo para o cliente hoje aí que está nesse impasse de assistência técnica, de conferência de preço, todo mundo tem que procurar economizar e, assim,
Todo mundo que eu conheço, todos os meus clientes hoje procuram economizar. Todos pedem desconto, todos reclamam do preço. Então, assim, reclama para buscar uma economia pessoal. Não é reclama porque não quer gastar o dinheiro ou porque está muito caro. Reclama porque quer economizar. Quem não quer economizar? Né? Não tem ninguém sobrando, né? Não tem ninguém sobrando, ninguém vai rasgar dinheiro. Dinheiro está muito complicado. Então, assim, o que eu vejo hoje, Paulo, assim, que eu posso passar para o cliente, eu posso falar da Pronave, né? Eu posso responder pela Pronave. Então, quando o seu barco entra aqui, o orçamento que a gente fechou, que está ali dentro, pintura de fundo, troca de bucha, selo mecânico. Se eu falar para você, olha, o selo mecânico seu, eu vou fazer uma revisão. Depois que ele chegar aqui, eu não vou falar para você, olha, seu selo mecânico não presta, tem que trocar. Se eu falar para você, olha, Paulo, tem que trocar uma bucha no orçamento inicial. Quando chega aqui, eu falo, Paulo, essa outra bucha não está boa, tem que trocar também. Eu nunca faço isso. Eu vou no cliente, eu visito o barco, eu vejo o que realmente ele precisa. Eu vejo tudo antes de cobrar do cliente e passo o orçamento. Quando o cliente entra no galpão da Pronave para fazer o trabalho e sai, ele sai com o mesmo valor que ele contratou. E se você errou a avaliação e a bucha tiver estourada, a outra bucha tiver estourada? Eu nunca faço isso, é muito difícil. Porque assim, tem a opção de você ver antes, de você conferir. Então, o passe é sempre trocar. Vai trocar uma bucha, você troca as duas. Você vai revisar um eixo, você revisa os dois. Ah, mas eu não quero fazer. Então, você me desculpa. Eu não posso te atender, eu não posso mudar o padrão da minha empresa. Eu entendo, senhor, que está só um lado com problema, mas o meu padrão aqui é sair daqui com qualidade. Porque o que acontece? Quem não quer economizar? Todo mundo quer. Então, eu faço um lado, seu barco lá na frente, você está junto com seus amigos, quando você está lá bebendo com seus amigos, está se divertindo, que o seu barco estiver vibrando, o seu amigo fala, poxa, mas seu barco está que nem uma bailarina. Você vai falar, pô, acabei de subir, acabei de fazer tudo, gastei um dinheirão e o barco não ficou bom. Mas você não vai falar para ele, olha, eu fiz uma cagada. Eu subi o barco, fiz um lado só da propulsão e provavelmente o outro lado eu não fiz, está dando esse problema. Então o cliente não vai falar isso. E assim, para quem está ouvindo, o amigo dele está com razão, é a empresa que fez que não é boa. Então eu tenho que cuidar disso como? O cara não faço. O cara geralmente não vai assumir que ele que não quis Você entendeu? fazer, né? É que nem tem muitas pessoas que batem, muito cliente, eu já vi o caso, que bateu o barco, mas ele fala que não foi culpa dele. A pedra que subiu. A pedra que subiu. A poita que soltou, o vento que jogou ele, a manete que engatou sozinha. Você escuta muito isso aqui no mercado. Então parece brincadeira, mas a gente escuta. Escuta muito que a manete engatou sozinha, que a poita que arrastou. Sempre escuta isso. Então assim, eu procuro sempre fazer o trabalho da maneira correta. Nunca deixar o cliente fazer do jeito que ele pensa que pode, porque a gente tem muito cliente que aí desafia o brinquedo. E o barco é uma coisa muito séria, muito importante. Então, assim, o mais barato tem. Agora, procura saber por que é mais barato e por que a outra empresa está com um preço maior. Eu não costumo nem dizer caro, porque hoje... É o negócio do preço e o valor. Então, eu posso, valor, até, né? eu posso até mesmo me perguntar para você mesmo. Hoje você tem embarcação há muito tempo. A estrutura hoje que a gente tem aqui, a Pronave tem, não é uma estrutura que está adequada para atender a embarcação? Mas eu vou te responder Entendeu? com uma outra coisa. A gente muda com o tempo a mentalidade. Entendeu? A gente entra... por isso que eu falo que eu abri aqui o papo do nosso grupo lá. Porque todo o nosso grupo vem crescendo de barquinhos menores e está chegando em barcos maiores. A gente vem com uma mentalidade arrastada de tentar não gastar. Eu até que falei, a gente está falando essa semana, talvez a gente tenha dado passos muito grandes nos nossos últimos barcos. Então, agora sim, a gente brincou também. Estava falando com a Gabi no carro vindo para cá. Mas a gente tem que ter em mente de não pensar em trocar de barco assim que der uma condição. Tem que ficar o mais possível com esse e passar a ter condição de ter essa estrutura para nos atender. Porque é muito prazeroso quando você ama o seu barco, assim como a gente ama, poder trazer numa empresa bacana, fazer um serviço top, sair daqui sabendo que você fez tudo o que precisava, porque eu realmente te pedi para fazer aquela gambiarra porque eu precisava viajar, mas porra, não dá para comparar que é muito melhor você fazer tudo e deixar zeradinho. Com certeza, né? E assim, é que nem a gente hoje, graças a Deus, a gente tem um conhecimento muito grande e os clientes acabam se tornando nosso amigo. A gente tem o nosso amigo Janu, né, que você estava citando aí que a gente arrumou o serviço dele. Então assim, coitado, entendeu? Foram 4 empresas que passou no barco dele. Eu tenho certeza que nenhuma delas deixou de receber. Eu tenho certeza que ele pagou para as 4. Sim. E não conseguiu, na época que ele me chamou, a gente não conseguia atender. Então a agenda estava lotada. E ele pagou para as 4, então ele gastou muito.
com essas 4 empresas. E pode ter certeza que o valor que a gente cobrou dele não é o valor das 4 empresas, entendeu? E desanima, porque desanima. Eu tenho um cliente que vendeu o barco. Ele deu a sorte de estar com você e ele está felizão com você, né? Eu falei, pô, se eu tivesse falado com ele antes e tal, mas ele passou problemas, ele teve problema, ele já falou essa história, então eu posso repetir, ele não disse quem foi, mas ele já chegou a ter o hélice dele trocado, né? Ele mandou o hélice para fazer um serviço numa empresa. E aí, quando o hélice voltou, não era o hélice dele. Por sorte, ele tinha fotografado. Subiu várias vezes. Até isso aconteceu, né? Então, assim, é complicado, mas a gente muda. Então, porque eu estava te falando assim, a gente muda a nossa mentalidade. A gente passa a entender que, principalmente quando você passa por um padrão de barco, como os que estão aqui atrás, não vou nem falar dali, porque a gente está meio longe daquele padrão. É um sonho, mas está meio longe daquele padrão. Mas quando você passa por umas casinhas, e ali atrás tem uma 46 também, que já é um barco igual do nosso amigo Cláudio, já é um barco talvez com a mesma complexidade da 55. Eu digo que quando você passa da lanchinha, que você tem é uma coisa. A hora que você cai aqui, te exige... A realidade é outra, né? E te exige um fino trato. Não dá mais para você levar de qualquer jeito, ela vai ficando ruinzinha e você vai levando, né? Enfim, então eu te falo assim, tem valor, mas eu entendo que as pessoas ainda demorem para incorporar, principalmente para o cara que vem chegando nesse mundo, sabe? Então, o que a gente tem que fazer? O que eu procuro fazer? Eu procuro atender da melhor maneira possível, dar o meu melhor, me esforçar, peço para a minha equipe sempre... Gente, se o orçamento que a gente cobrou não cobrir o que nós precisamos gastar para ser feito o serviço bem feito, a gente põe do nosso bolso. No próximo ano a gente cobra mais caro, a gente conversa com o cliente, que o preço não é o mesmo, porque dessa vez a gente teve um problema e a gente não teve coragem de repassar esse valor para ele. Então você faz isso, quer dizer, se você errar num orçamento, tiver com uma peça, seguro, eu vou lá e faço o trabalho do mesmo jeito, com um sorriso no rosto da mesma maneira. O importante é sair daqui de maneira correta. Isso vários clientes que tem no mercado aí, todos que falar com você que passou por aqui, você pode ter certeza que vão falar isso para você. A gente nunca fez um orçamento extra para o cliente naquilo que a gente passa o orçamento. Já tomei vários prejuízos. Porque não tem jeito, alguma coisa às vezes sempre surge que não é exatamente como já você deixei imaginava. A palavra certa já deixei de ganhar muito dinheiro para refazer serviço que eu deixei de passar para o cliente. Então, eu não acho justo. Todo cliente tem uma programação de gasto para embarcação. Então, quando eu chegar aqui, eu ia inventar, aparecer outra coisa para fazer que eu poderia ter visto e não passei para o cliente. Então, essa responsabilidade é nossa. Então, acho que é isso que traz a tranquilidade e a confiança com o cliente, com a gente. E para você que está querendo mudar a cara do seu barco, seja ele novo, seja ele antigo, você pode ter um barco moderno, 1 ano de uso, cansou daquela cor que você quis pintar ele, consegue mudar fácil com esse trabalho da Unique Visual. A Unique Visual trabalha com adesivagem, envelopamento de embarcações e consegue rapidinho, em poucas horas de serviço, mudar a cara do seu barco. Então você tem um barco ali dos anos 2000, que tem aquela cor cinza que ficou meio no passado, você olha para ele, é um barco bonito, é um barco moderno, mas você olha, vê aquela cor, te chama a atenção de que ele é um barco antigo, em poucas horas você consegue deixar o teu barco com a cara de novo, seja com um adesivo de uma cor moderna, seja tirando o branco, colocando a cor que você prefira, enfim. O Unique Visual também aplica em veleiros, né? O veleiro fica na água em tempo integral, ele está tomando sol, chuva o tempo todo, então com certeza é um produto de qualidade que resiste ao tempo. Mas eu acho que a maior mágica que a gente fala sempre aqui da Unique Visual é fazer transformações na parte interna do seu barco. Então você vê essa cozinha aí que tinha ali uma madeira logo embaixo da geladeira que estava desgastada com umidade, talvez colocou ali uma madeira mais escura, um tom mais escuro, com a geladeira pintada de azul, enfim, mudou a cara do barco, deixou ele novo de novo. Ou se você tem ali um barco que também não está feio, está bem cuidado, mas já está com uma cara de antiga, você queria fazer uma reforma grande no barco, em vez de fazer a reforma, fala com o pessoal da Unique Visual, faz um projetinho e deixa ele com cara de novo em pouco tempo. Eu gosto sempre de destacar essa foto aqui para você, porque essa foto mostra bem a possibilidade, o potencial de mudança da sua embarcação, da parte interna dela aí, como é fácil, né? E rápido, inclusive, isso é o mais importante, sem dor de cabeça. Nessa foto da direita, tudo que você está vendo aí é igual ao da esquerda, só que não é nada feito com reforma, é tudo adesivo. Vamos lá, a porta da geladeira ali parece que é aço escovado, mas não, é adesivo.
A bancadinha parece que é madeira, mas não, também é adesivo. A pia ali, que parece que é um mármore, também é adesivo. Logo acima da pia você vê uma pastilha na parede, também é adesivo. E logo acima da pastilha ainda tem o linho, que imita exatamente o linho, inclusive com a textura. Então fica o convite para você que quer mudar a cara do seu barco, deixar seu barco novo de novo. Entre em contato com o Pedrinho da Unique Visual, tá na tela também aí o contato pessoal dele. O Pedrinho é mais um que deixou o contato pessoal com os amigos do Diário de Bordo. Fala que você viu aqui, pede descontinho do Diário de Bordo lá. Entenda bem o que você precisa para o seu barco, quanto tempo fica de serviço e veja que o custo é infinitamente mais barato do que se você fizesse uma reforma para trocar realmente todos os materiais que eles em poucas horas conseguem deixar com a mesma aparência para você. E você que acabou de comprar o seu barco novo, acabou de comprar sua primeira embarcação, ou que está numa região que você está querendo mudar, a tua região não é muito lugar, não tem muito atrativo, já pensou em levar o seu barco para a região de Caraguatatuba, mais especificamente ali no rio Juqueriquerê? Vocês estão vendo aí na tela, no mapa, o ponto vermelho aí é onde está a nova Marina da Barra, as novas unidades da nova Marina da Barra, que fica ali no rio Juqueriquerê, praticamente na barra do rio Juqueriquerê, na frente ali do mar, que fica exatamente em frente à Ilha Bela, do lado de Ubatuba. Vocês estão vendo na foto aí agora para entender bem onde fica a unidade 1, onde fica a unidade 2. As duas são praticamente na saída para o mar. A unidade 1 é bem ali na esquina, no entroncamento, se a gente pode falar assim. E as novas Marinas da Barra, por que nova Marina da Barra? A Marina já existia há algum tempo e o nosso amigo Ivan acabou incorporando aí no portfólio de trabalho dele as duas Marinas da Barra. Essa aqui é a unidade 1, que fica muito próxima ali na saída do rio para o mar, e você pode ver o trato que ele está dando na Marina, o trabalho que ele tem feito lá de modernização, inclusive dos galpões. Você pode ver aí como o galpão tá legal, como tá grande o novo galpão ali da nova Marina da Barra, da unidade 1. E na unidade 2, que é essa que vocês estão vendo na tela aí, que já tem a melhor rampa da região, com menos inclinação, ela também foi incorporada depois, está sendo levada para o mesmo padrão de qualidade da unidade 1. A piscina já está pronta, as vagas já estão sendo reformadas, o piso já está feito, enfim. Vá conhecer a nova Marina da Barra, entre em contato lá com o Ivan, porque isso aqui é uma realidade que vai surgir mais cedo ou mais tarde. Essa obra de entroncamento do rio Juqueriquerê com o mar vai acabar com a deficiência que ainda existe hoje lá, que impede embarcações maiores. Isso está para acontecer, já tem os licenciamentos ambientais aprovados, tem aí uma questão burocrática que já está sendo ultrapassada pela prefeitura ali, e logo você vai poder entrar com essa embarcação maior nessa região, que, como a gente viu nesse mapa, está em frente à Ilha Bela, está muito próximo a Ubatuba, uma das melhores regiões do litoral norte de São Paulo para se navegar. Inclusive, com o término agora da nova Tamoios, vai ficar muito mais fácil ir de São Paulo para Caraguatatuba. Está na tela para vocês aí o Instagram da Marina da Barra e o WhatsApp pessoal do Ivan, que é o proprietário da Marina da Barra. Entre em contato com ele, combina uma hora, agenda uma visita sem compromisso, vai conhecer a nova Marina da Barra, vai ver o que eles estão fazendo ali, que provavelmente você vai ficar bem animado de levar essa embarcação para lá. E como é que fica, por exemplo, o pós-venda do serviço teu? Se eu sair com o meu barco agora e vibrar tudo lá? Paulo, a gente atende 24 horas. A hora que você me ligar, eu não desligo o telefone, não desligue feriado, dia de semana, final de semana. A gente atende o cliente de imediato. Tem vários casos aí que já aconteceu. Somos fabricantes de plataforma. As plataformas, o cliente às vezes usa muito em mar agitado, com ela abaixada, então força muito a plataforma, aquele peso do barco todinho fica na plataforma. Você faz toda a fabricação, 100% da Pronave. Tanto a parte metálica quanto desde a parte metálica, a fibra, os hidráulicos, né, as válvulas, a bomba, tudo é montado na Pronave. Então lá no Guarujá hoje a gente tem essa estrutura só para atender as plataformas. O ano passado foi mais ou menos umas 30 plataformas vendidas. Porque isso no ano passado muito legal, um né? refit agora, né? Todo cliente que não tem está colocando, né? Quem sabe o próximo ano a gente não vai colocar aqui, né? Então, porque a 55 ela acaba o spoiler ali atrás, né? Cabe muito bem a plataforma, lógico, sem atrapalhar a navegação, sem nada. Então atenção, você fica em Paraty, na BR. Na Pira 46. Na Imperial, tem uma 60 lá que a gente colocou plataforma também. Na Imperial tem uma? Tem uma que a gente colocou lá. Então assim,
mangueira que estoura, o cliente liga, poxa, Fernando, não vou conseguir sair com o barco da plataforma que estourou. A gente já tem mangueira lá, a gente sai com a equipe. Tanto se eu não estiver perto, a minha equipe tá, eles vão atender. Então, assim, graças a Deus, o pós-venda nosso atender o cliente, mesmo que seja garantia ou serviço novo. A gente vem atender de imediato. Entendeu? Não conseguimos chegar à hora que o cliente quer ali, rápido, também, que a gente está lá do outro lado, ou às vezes está longe, né? Então a gente tem que vir. Mas pode ter certeza que o nosso pós-venda, o cliente chamou, a gente está indo atender. É um dos fatores também que a Pronave vem trazendo, é isso, é a necessidade do cliente. Essa parceria, apesar de você não ser Verome, vamos falar um pouquinho da Marina aqui. Como é que é para vocês essa estrutura? Você disse que ainda faz muita coisa no Guarujá, porque a tua raiz está lá, e você está meio que trazendo tudo para cá, para não depender de mais ninguém. Mas aqui tem tudo aqui dentro, né? Na verdade, assim, são várias empresas desse nível, né? São várias empresas que trabalham aqui dentro. A Marina Verome, em si, ela tem toda a operação dela, né? Nos apoia cedendo espaço, que esse galpão aqui é da Marina Verome, né? A gente aluga com eles. E eles dão o apoio para a gente do travel, subida e descida, deslocamento, mudança de barco de lugar. Eles dão todo o apoio para a gente. É uma parceria muito boa. É indiscutível a recepção que a Marina Verome nos dá aqui. Sem dúvida, para manutenção é o maior do Brasil com sobra, né? Com sobra, né? Então, eu costumo brincar, se a Marina é a maior do Brasil, tem que ter uma empresa maior do Brasil aqui junto para poder fazer, né? Porque hoje, de certa forma, a gente, em questão de estrutura, somos os maiores, né? Não tem uma empresa no Brasil hoje que faz tudo, que fabrica eixo, fabrica bucha, fabrica selo, tem a equipe para montar, para desmontar, tem a equipe de laminação, tem a equipe de pintura, tem a equipe de polimento, tem a equipe para fazer o Sikaflex, né? Então não tem, tudo em um lugar só. E hoje a gente está trazendo para a Marina Verome. O Sikaflex também está nas minhas próximas necessidades. Então, a gente veio para cá, foi bem acolhido pela Marina. O resto do pessoal que tem empresa aqui da nossa mesma área são pessoas que eu já conheço, são pessoas que aí uns 10, 15% deles compram com a gente algumas peças, que eles não trabalham na fabricação, mas atende o cliente deles com essas peças e a gente fornece para eles o nosso produto em parceria. Então, costumo dizer, a Pronave hoje ela não tem concorrente aí fora, ela tem parceiros que atendem o mercado, né? Então, eu costumo brincar que se chegar mais 20 empresas no mercado hoje, tem serviço para as 20 empresas, porque a gente tem muita embarcação, graças a Deus a gente tem bastante embarcação no nosso mercado. E Angra dos Reis é onde tem mais barco hoje. Esse último boom da náutica aí trouxe muito barco que estava meio abandonado para a vida de volta e nisso vocês participaram ativamente, né? Você chegou a pegar uma reforma desse nível? Olha, assim, Paula, eu costumo dizer para o pessoal, né? Na verdade, a Pronave, ela tem o serviço programado do ano, teve a pandemia, ficamos 6 meses parados, mas não porque não tinha trabalho ou porque o cliente não queria fazer o nosso trabalho. Na verdade, quando o cliente vem a adquirir o sonho dele, que é a embarcação, ele já está preparado para as manutenção. Então, ninguém esperava que tinha pandemia, mas esperava que tinha manutenção para fazer. A gente simplesmente ficou 6 meses sem trabalho, por quê? Porque precisava ter um cronograma, uma logística para saber como continuar trabalhando. Então, como teve as leis que parou tudo, então o cliente foi obrigado a ficar sempre fazendo manutenção. Não podia sair com o barco, não podia estar no barco. Aí naquele momento ninguém nem sabia o que ia fazer, com o mundo, né? Ninguém sabia o que fazer. Então, poxa, o que eu vou fazer? Vamos esperar, entendeu? Graças a Deus eu consegui, durante esses 6 meses, continuar com a empresa. Graças a Deus eu não precisei tirar ninguém da equipe, a equipe continuou. Aqui em Angra teve que desativar algumas pessoas, mas não porque não deu para segurar, mas sim porque estava começando agora, eu precisava entender o mercado. É uma responsabilidade muito grande você pegar tudo isso aqui, né? Então, da nossa equipe do Guarujá na pandemia, a gente não teve nenhum corte, não dispensou ninguém. A nossa equipe continuou, ficamos todo mundo em casa, muitas vezes ia uma equipe para cuidar da empresa, outra para cuidar dos carros, mas trocava, alternava, mas a gente conseguiu manter a equipe inteira. Então, assim, sobre a pandemia, para o mercado, 6 meses foi de adequação, saber o que fazer. Depois de 6 meses para cá, os nossos clientes voltou tudo. O ano passado eu tive agenda para subir barco aqui, né? Mas então, você basicamente pegou os mesmos clientes? Os mesmos clientes. Não veio gente que pegou barco abandonado e... Veio porque assim, além da gente ter pegado os mesmos clientes, a gente atendia uma marca
aqui no Galpão a gente chegou a atender uma marca aqui de nível mundial, né, muito nível internacional lá de fora, que a gente fazia a assistência deles, a garantia deles. Então a gente já tinha agenda de barco para subir perante a pandemia. Então eles sobrecarregaram muita gente. Então, assim, a Pronave não sabe o que foi dificuldade durante a pandemia. Passamos, graças a Deus, muito bem e tranquilo aqui na nossa área. Bom, os próximos passos, você falou que vai trazer elétrica para cá, marcenaria, a parte de tapeçaria também. Isso. São 3 fatores que a gente vai trazer para poder atender aqui dentro. O que você sonha para a Pronave no futuro? Assim? O que é o teu objetivo? Olha, Paulo, melhorar cada vez mais o atendimento. Acho que depois desse investimento que a gente está fazendo agora, nessa parte aqui do galpão, formalizar essa equipe não é fácil, é uma equipe que você tem que... São pessoas, né? São pessoas como... Assim, todo mundo tem problema, então você tem que trazer aquele pessoal todo para junto, você tem que saber conviver, você tem que aprender a estar ali sempre aconselhando, sempre buscando mostrar o quanto pequeno a gente começou e tão grande a gente está indo. Então, trazer todo mundo num sonho que você tem de ser grande, de aparecer no mercado, vir de baixo e crescer e levar ali ao tópico, então é muito difícil. Então, você vai preparando. E assim, o próximo passo é esse, é estruturar isso aqui, fazer essa empresa, todos os setores, tá atendendo o cliente aqui dentro, para o cliente vir com a embarcação e saber que ele vai reclamar, mas vai reclamar de uma empresa só, ou ele vai parabenizar uma empresa só. Espero que a gente só ganhe parabéns, né? A gente espera isso, trabalha para isso. Eu acho que o mais importante é estar preparado para resolver problemas, porque então. achar que nada vai acontecer de errado é uma utopia. Lógico que é. O importante é saber a solução do problema. O importante é atender o quanto antes o cliente. Mas você não sonha em crescer mais? Você não quer incorporar mecânica, incorporar mais coisas? Na verdade, assim, como eu te falei, a gente sempre vem dando um passo de cada vez. Então, o pensamento assim, da Pronave é muito espontâneo. Depois que está tudo funcionando, tudo direitinho, que não precisa mais do Fernando tá ali acompanhando, o Fernando está em cima do trabalho, o Fernando tem que chegar e consertar as coisas. Então, quando aquele setor está desse jeito, aí a gente vai e abre espaço para outras coisas. Aí eu tenho muita vontade de trazer marcas de fora, que a gente possa representar, ser representante de algumas marcas. Hoje... Então você já está com essa de marcas de estaleiro ou de peças? Então, de peças, como de peças que tem do mercado aí fora, como estaleiro, a gente tem uma grande facilidade em atender as garantias, a gente sabe como é que funciona o processo. Então, o serviço de garantia, até costumo brincar, né? O pessoal vê assim, o Fernando atende ali a tal marca, a marca dele é boa, por isso que ele está ganhando muito dinheiro, não é assim que funciona. Tem que ter um tempo assim. Eu costumo dizer, quando você presta uma assistência técnica para um estaleiro que você vai atender a garantia dele, é mais difícil do que atender o cliente particular. O trabalho se torna mais caro, porque você está indo atender um cliente que não é seu, um cliente que já está esperando há tempo uma garantia, então ele já está um pouquinho bravo, porque o nosso cliente ele quer ser atendido na hora, ele não precisa da garantia, mas ele tem aquele ali, ele não vai gastar o dinheiro para fazer, então tem uma agenda, né? Tem uma agenda que o estaleiro passa para o cliente, para esperar, uma fila de espera, e então tem que preparar chamado, tem que saber a data certa, você não pode falhar, você tem que estar lá no dia certo, você tem o prazo certo de entregar o barco. Então, o cliente não quer, quando é um serviço de garantia, o cliente sabe que a gente somos terceirizados daquele estaleiro, então, se não for a pessoa que trata, no caso seria eu que sou do comercial, ir lá entregar o barco, acompanhar, explicar para o cliente que a gente fez, ele não aceita, ele não assina o chamado, você não recebe. Então, é tudo mais difícil quando você se torna uma assistência técnica de um estaleiro. Mas, graças a Deus, a gente tem uma facilidade para isso. Ainda assim, você quer chegar a crescer para esse lado? Assim, desse lado, um dos objetivos da Pronave é voltar a atender o estaleiro e montar uma assistência técnica assim, credenciada, né? Porque dá um time no nome, né? Então, você se especializa melhor, você acompanha o mercado do crescimento, né? Então tem muito trabalho que hoje a Pronave faz que empresas aí de fora não teve a oportunidade ainda. Não é que eles não consigam, porque todo mundo é capacitado. Quando você tem força de vontade, às vezes você não precisa saber, você precisa ter força de vontade. Se você tem força de vontade, você consegue. Então tem muitas empresas aí que não conseguiu ainda ter a oportunidade de atender de acompanhar esse passo a passo do estaleiro. A gente tem bastante tempo que a gente fez isso, então temos esse conhecimento e é uma das coisas que a gente vai voltar a implantar aqui, porém a gente está estruturando melhor para poder receber
esse novo Quer dizer, daqui uns parceiro. anos você vai já ter, pelo visto já tem coisa engatilhada aí, né? Você já tá, do Olha, jeito que você tá falando, já tem coisa assim, engatilhada Paulo, e vamos pra frente, né? então a gente está sim, está com alguns objetivos, alguns projetos, né? Porém, como eu te falei, muitas vezes você cresce, mas você também tem que saber dar um passo para trás, tem que saber voltar para trás. Espera aí, antes de eu ir abrir essa porta, eu tenho que saber deixar ela com resistência. Então, a gente vem se preparando para quando eles vierem para a Pronave, ser uma coisa para somar. Não porque a Pronave só quer o trabalho, a Pronave quer mostrar que ela está a nível para atender e trazer o cliente para próximo da gente. Então, tem que estar bem preparado para chegar num ponto desse. Então, é isso que a gente está fazendo hoje. A gente está se preparando e adiando essa chegada para poder, quando chegar, ela vir e ficar, né? Que nem eu te falei, os clientes da gente, a gente trabalha há 12 anos atende os mesmos clientes. Tem clientes novos? Tem. Vem clientes que nem primeira vez que a gente atende na Verona. Então, eu tenho certeza que o próximo ano você não vai para outro lugar. Não tem a menor dúvida. Eu tenho certeza. Isso, assim, a gente vai se encontrar por aí. Eu gosto de navegar também, a gente vai se encontrar no mar. Eu tenho uma Intermarina, eu tenho uma Cigarrete 36. Era a minha próxima pergunta. A minha pergunta exatamente ia ser o seguinte, porque nós já estamos passando de 1h e pouco aqui, e já vamos caminhar para o final, mas eu queria voltar naquele Fernando que passava de trem lá em frente à Intermarine, que queria ver o barco, que queria navegar. Você conseguiu realizar o sonho navegador? Como é que você foi? Como que a tua vida lazer e náutica caminhou paralelo a isso aí? Assim, quando você como você entra no mercado, né? Você chega no mercado, você já começa a cada vez mais ter mais conhecimento. Então, você começa a sair de barco para teste, você já vai pegando gosto. Então, você já começa a fazer as entregas já navegando, já começa a levar barco de um lado para o outro, você já vai conhecendo. Então, o conhecimento vai chegando aos poucos. Até vem a oportunidade de você ter um barco. Eu tive a oportunidade de comprar um barco, né? Me surgiu uma oportunidade muito boa que cabia no meu bolso, estava mais barato que o meu carro. Então eu falei, não dá outra. O carro eu uso da empresa, isso aqui eu vou vender, eu vou comprar um barco. Comprei, fiz questão de reformar. Eu falei, eu comprei um barco que está precisando de uma manutenção e eu não posso andar com um barco. Como que caminhou? Acho que é importante a gente falar disso, aliás, sei que você não queira falar um pouco da vida pessoal, mas como é que caminhou a tua vida pessoal nisso tudo? Casamento, família, vieram acompanhando isso tudo, curtem a náutica, encaram como um trabalho, como é que é essa? Paulo, Eu sei porque você falou que teu filho está esperando para navegar, então... Cara, é muito complicado, assim, é que nem eu te falei, se você quer ser grande e você quer crescer naquilo que você faz, se você tem amor pelo que você faz, eu acho que você tem que colocar aquilo que move a sua família em primeiro lugar. Então, assim, eu sempre deixei bem claro para minha família, eu comecei a namorar com a mãe do meu filho e eu já estava na náutica. Então ela já me conheceu viajando, ela já me conheceu ficando fora de casa há muito tempo, 30 dias, 20 dias sem ir em casa. Eu cheguei a ir fazer trabalho no sul, do sul vim para Angra, de Angra para o Guarujá, voltar na fábrica, pegar material e já voltar. Então já vem, tudo do ser humano é adaptação. É como você traz a sua estrutura para dentro de casa e como você me conheceu. Então assim, eu sempre deixei o trabalho em primeiro lugar. Eu já faltei em muitas reuniões do meu filho, já perdi alguns aniversários, já perdi algum Natal, já cheguei a passar Natal na estrada. Né? Ano passado a minha equipe passou Natal e Ano Novo na estrada. A gente tinha embarcação para entregar e bateu nas datas. A gente passou daqui para lá na estrada. Então assim, eu sempre deixei isso aqui em primeiro lugar, até mesmo da família. Então eu me desliguei mesmo, falei, eu vou dedicar, eu vou fazer por onde, e isso que eu faço é para mim, é para vocês. Então foi uma coisa assim, muito difícil, porque muitas vezes você fica com a cabeça lá, né? Você fica com vontade de estar em casa, mas você sabe que isso aqui tem um preço muito grande, tanto para mim como para a equipe, que hoje a gente está em 30 pessoas, então são 30 famílias. Pessoas vocês têm são aqui? 30 famílias, no geral, tanto Angra como Guarujá. São 30 famílias que dependem disso aqui, que vivem disso aqui, né? Então, o pão de cada dia de cada um leva daqui. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu me coloco no lugar de cada um. Então, se eu tomei a decisão de levar um projeto desse adiante, onde eu só sou o administrador deles, eu costumo brincar, eu não sou o patrão de vocês, eu não sou o cara, eu não sou aquele empresário que tendo ou não tendo trabalho, eu estou bem tranquilo aqui na minha casa e vocês trabalham aí que depois eu passo para pagar vocês. Não, a gente ganha e vive do que a gente faz, então eu não posso parar. Então isso aqui tem que estar, mesmo não tendo trabalho, tem gente que fala assim, em janeiro não tem trabalho, eu não vou nem rodar na marina para não gastar gasolina. Não, eu vou.
Eu venho, passo em toda a marina, tomo um café com um, tomo algo com outro, converso com um, converso com outro. Então eu estou o tempo todo em cima do mercado para poder trazer trabalho para cá. Piso de madeira em teca natural para sua embarcação é com a Zimarine, a melhor teca cortada no tempo certo. Você sabe que teca de madeira não é só plantar e colher, né? Tem todo um tempo de maturação da teca, que o nosso amigo Claudinho da Zimarine já nos explicou algumas vezes. Então, muita atenção quando você for investir numa teca natural para o seu barco, para comprar o produto certo, o produto que, como está no nosso barco mais de 20 anos, tenha também um produto que vá durar 20 anos. A nossa teca é da Zimarine, nosso barco original desde nova. Você pode colocar a teca natural em ambientes separados, se você preferir, ou no barco inteiro, como está no caso aí, ou você quer fazer uma plataforma de popa, só um cockpit, fica a seu critério ver até onde você quer investir no requinte, na qualidade que você vai colocar no seu barco, porque sem dúvida a teca de madeira traz esse requinte, traz essa classe para sua embarcação, lancha ou veleiro, como vocês estão vendo na tela aí. Uma das grandes novidades da Zimarine é a aplicação da teca natural em áreas internas. A teca pode ser instalada como está na foto para vocês verem aí, sem aquele Sikaflex, sem aquele risquinho preto ou branco, mas geralmente preto que tem no meio das tabuinhas, dando essa aparência totalmente residencial, mas também preparada para umidade, para molhar, como é a teca, como é a característica da teca. Então vocês estão vendo na tela aí duas salas. Aqui nessa outra imagem a gente está vendo duas outras opções. À esquerda é uma 440, a escada que desce para a cozinha, o piso da cozinha todo feito em teca natural de madeira. Outra opção legal para você dar um requinte para sua embarcação é trocar os tampos de mesa. Como vocês estão vendo aí à esquerda, muitas vezes você tem aquele tampo branco simples, básico no teu barco, que te atende, te serve e tal, mas enfim, se você quiser dar uma outra classe, você pode colocar esses tampos específicos, ou sob medida, ou já com esse formato que eles têm aí. Outra coisa muito legal também de você pensar, ainda dá tempo para esse verão, é comprar uma bancada gourmet, como vocês estão vendo aí à direita, para fazer os seus churrascos, né? Se em vez de você fazer uma obra para ter um espaço gourmet de fibra no teu barco que dá um baita de um trabalho, você pode comprar uma bancada dessas que é relativamente barata em relação à obra, faz 2 furos na teca, e em 10 minutos você tem instalado um espaço gourmet no seu barco com suporte de churrasqueira ou com a própria churrasqueira embutida, como está aí. A Zimarine ainda tem também essas tábuas de mesa que a gente usa bastante, são lindas, quer dizer, você consegue com alguns equipamentos dar um requinte muito bem diferente para o teu barco. Você tem muita fibra aparente, por exemplo, você consegue com esses detalhes, tanto de acabamento quanto de bancada, de tábua, moldar a aparência do seu barco. A Zimarine tem todos esses canais de comunicação com vocês aí, além do site, tem o site de vendas, tem o Instagram, mas o Claudinho, nosso amigo Claudinho, deixou também o WhatsApp pessoal dele. Todos os nossos parceiros deixam conosco o WhatsApp pessoal, justamente para você do Diário de Bordo poder entrar em contato com eles. E é importante que o Claudinho tenha aí um desconto especial para quem é do Diário de Bordo. Então, quando você entrar em contato com ele, não deixa de falar que você viu no Diário de Bordo, pede desconto, dependendo da peça, de 5 a 10% de desconto, é um desconto especial só para quem falar que viu no Diário de Bordo. Então fica aí para vocês, mais uma dica, Zimarine, teca natural, Claudinho, com o WhatsApp pessoal dele na tela para vocês aí. Teu filho está com que idade hoje? Meu filho hoje tem 7 anos de idade. 7 anos. É um apaixonado por mar. E como é que foi essa paixão dele aí? Cara, não tem como não apaixonar, né? A primeira coisa que quando eu ingressei para o mercado de navegação, eu comprei um jet, né? Então, comprava um jet, a gente levava já com 4, 5 anos de idade, ele já navegava comigo no jet. Então a gente andava ali, passava o dia inteiro andando de jet e foi pegando gosto. Guarujá. A gente tem casa no Guarujá. Eu sou de São Paulo, mas tem casa no Guarujá. Então foi nascendo um amor ali, até apareceu a oportunidade da gente comprar a 36. Então quando a gente comprou a 36, eu falei, eu vou reformar esse barco, eu não posso andar com ele do jeito que está. Eu, como assistência técnica, como todo mundo fala que a Pronave é a mais cara, né? Então eu não podia deixar um calhambequezinho, né? Aqui, né? Não podia deixar. Então você vai estar no Guarujá a qualquer tempo, no Guarujá você vai conhecer o barco, você vai ver que é um negócio que foi feito com muito carinho, só a pessoa que gosta mesmo para gastar e fazer do jeito que eu fiz, né? Que barco é mesmo? Eu tenho uma Cigarrete 36, uma Intermarine, né? Que a gente reformou ela inteira. Então hoje, se você buscar no mercado um barco igual, não tem, porque a gente mudou tudo, modernizamos tudo, tanto elétrica como tapeçaria. E você tem tempo para curtir com a família? Tem.
Final de semana você Muitas reserva vezes e você vai. tá lá curtindo e você tem que dar uma saidinha, aí você vai e volta, deixa o pessoal na marina mesmo, vai lá, resolve. Porque assim, final de semana tem muito o quê? Às vezes você está no seu trabalho durante a semana, você esquece do barco, que nem você foi embora e abandonou. Se eu não te ligar, você não me ligou nenhuma vez. Nenhuma vez você me ligou, Mas eu Fernando. recebi o Isaac, Ele mandou, eu falei pra ele, mandou mandou 80 então. fotos por momento. Aí o que acontece? Quando você chega final de semana, que nem você falou, mas você vai estar aí. Eu falei assim, você falou, você vai estar aí para me receber quando for para descer o barco. Eu falei, não, a tecida eu vou acompanhar. Então, o cliente, quando ele chega na marina final de semana, tem sábado que ele chega, ele não quer sair para navegar. Ele quer sair um dia só, mas ele quer sair tranquilo. Então, ele quer ver primeiro, antes de botar a família dentro, o que foi feito. Então, quando ele vem para ver o que foi feito, ele quer que alguém explique. Então, Fernando, você vem me explicar o que foi feito, como é que tá, como é que eu ligo isso, como é que eu faço aquilo. Então, nessas horas você muitas acaba horas, largando a família. tem que largar lá, deixa todo mundo lá no barco, corro na marina, converso com o cliente. Ali, muitas vezes, eu nem volto mais, da final de tarde eles chegam e já vai todo mundo para casa. Mas tem que ser desse jeito, porque é a profissão que eu escolhi, é o que eu gosto de fazer. Então, não tem escolha, tem que... Não, mas você consegue, dá pra... Demais, dá. Assim, são muito poucos os casos, né? A gente procura sempre estar conferindo. Hoje, a facilidade de contato com o cliente, de ligação de vídeo, de estar sempre que nem, por exemplo, Sim. Eu te monitorei o tempo todo. O Isaac passou para você todas as fotos o tempo todo, foi te mostrando o processo passo a passo, foi te mostrando o que foi feito. Então, a maioria das dúvidas que você tem... Isso costuma ser padrão. Quando o dono do barco quer, ele recebe. Todo cliente que dá liberdade para a gente, para receber essas fotos, para estar acompanhando o serviço, a gente procura mandar para poder deixar o mais claro possível. A transparência aqui é fundamental, entendeu? Então, uma das qualidades nossa, que muitos clientes vão falar, é a transparência. A transparência com o cliente é muito rápida, né? A gente não prepara a resposta, a gente tem a resposta do que realmente aconteceu. É o que a gente vem fazendo aqui. Qual o maior barco que a Pronave já mexeu? Qual o maior barco que a Pronave já mexeu? A última agora foi a embarcação Rio Star, 120 pés, que foi, era 120, foi transformada em 140, né? Que é do Fará, era a antiga Aroma, da família... Lá. Que era da família Abreu. A gente já trabalhava com a família Abreu. E a Aroma você já mexia? Já mexia nela quando era da família Abreu. Até hoje, tanto que a família Abreu está com a 83 igual essa na reforma e a gente está lá. Então é um cliente que a gente já está aí há 7 anos atendendo ele. E quando ele vendeu, ele nos apresentou para o cliente. Nos apresentou com a transparência que eu falei para você agora. Olha, isso aqui trabalha na embarcação já faz 7 anos, já faz parte da família, quando a gente precisa... A transformação total da Amora para Fará, vocês fizeram? Não, a gente entrou numa parte da obra, né? A gente fabricou a plataforma nela, né? Foi até um desafio, porque no Brasil é a única plataforma com 4 pistão. Ela era muito grande, eu fiquei com medo de colocar 2 cilindros só. Então, geralmente são 2 cilindros na plataforma. Então, quando a gente fez o projeto que apresentou para eles com 4 cilindros, o cliente sempre busca a segunda opinião, né? Eu vou fazer aqui, o Paulo colocou a plataforma no dele, foi 2 cilindros. Eu vou ligar para ele se tem possibilidade de colocar 4 cilindros, se esse cara vai mesmo conseguir fazer, porque quando a gente apresenta o projeto e a conta junto. Como é que o cara vai depositar um dinheiro na sua conta para fazer um trabalho que ninguém nunca fez? Então, tem que ter uma certa confiança e, assim, trazer um máximo de segurança para o cliente. Então, foi um desafio muito grande, colocar uma plataforma uma 120 pés, transformada em 140, colocar uma plataforma e ser a primeira empresa a implantar 4 cilindros numa plataforma. E graças a Deus a gente colocou, a gente fez todo o sistema hidráulico dela, direção, sistema de flap, ball thruster, stair thruster. Inclusive o stair thruster foi até engraçado, que eles não tinham lugar para colocar por causa do 4 cilindro, pegou a polpa inteira, não tinha onde colocar o stair thruster. A gente, do nada, eu falei, vamos botar debaixo do barco. O stair thruster das 140 pés é debaixo do barco. Tem a quilha muito grande, a gente abriu um túnel na quilha, debaixo do barco, e colocamos o stair thruster lá embaixo. Ele é montado quase como um ball thruster. Como um ball thruster, só que na parte da polpa do barco. Então, foi um desafio muito grande aquele barco, levou 1 ano para a gente terminar o trabalho. O cliente foi agora para fora do país com o barco, eu estou sabendo que ele foi para fora do país. Então, você ter um produto seu inovado, num barco desse tamanho, com um cliente com um potencial enorme, é muito satisfatório para quem começou bem pequenininho. Então, isso nos motiva muito. Bom, eu acho que com esse depoimento a gente fecha a conta, inclusive porque está na hora de chamar o pessoal para carregar, senão a gente vai perder o horário lá, né? Já estamos no nosso limite. Não vamos descer amanhã, pelo amor de Deus, vamos empurrar e apaga esse bicho aí. Pessoal, queria deixar para vocês o convite.
Fernando, posso colocar o teu contato pessoal Com aqui? certeza. Então vou deixar aqui, ó, o contato pessoal do Fernando, tá? Então se vocês quiserem aí, chora o descontínuo diário de bordo, tá? Todo mundo fala, aproveita e chora com ele também. Mas mais importante do que isso, você que vai fazer reforma pequena, média, grande, dá uma consultada com ele, entenda o processo, porque pensa no que a gente estava discutindo no nosso grupo de WhatsApp lá esses dias, né? Pensa assim, tudo bem, tem coisa que você vai lá fazer sozinho, vai economizar, legal. Às vezes é até bom para você conhecer o seu barco um pouquinho mais, tomar à frente algumas coisas. Mas tem coisas quando você depende muito de terceiros que no final às vezes você se enrola muito mais e as pessoas te enrolam muito mais e quando você vai somar na ponta do lápis você economizou 100, economizou 5 e teve um baita de um estresse, um baita de um atraso. Então pega o contato aqui do Fernando, fala com ele, vem conhecer, quando você estiver aqui em Angra, cara, vem conhecer a Verome, porque sem dúvida você vai se surpreender. Eu já tinha vindo, passa na estrada e já tinha vindo abastecer ali, mas não tinha noção do que era isso aqui. Então deixa o convite para quem gosta, vem aqui, vem conhecer, vem bater um papo com o Fernando, para ver se consegue fazer alguma reforma que você precisa, pequena, média ou grande, ou par de propulsão, que você não tem jeito, a gente tem que mexer. Tem que fazer, não tem jeito. No mínimo, seja qual for o seu barco, alguma coisa você tem que fazer nele. Então entre em contato com eles. Vem ver como pode ser diferente do que fazer com o Joãozinho, o Zezinho, o Lizinho, aquele que a gente corre para fazer, para economizar um pouco. Às vezes não vale a pena, estou começando a sentir na pele isso. A tranquilidade, né? Vale a pena você investir no seu patrimônio, né? Não é mais um barquinho que você põe na tua carreta e mexe na garagem da tua casa. É um porte que exige um fino trato. Então fica aí o convite de vocês conhecerem a Pronave. Isso aí. Tá dito, Fernando? Tá dito, Faltou Paulo. Obrigado. Coisa? Só isso mesmo. Fernando, Obrigado. Obrigado por abrir as portas para a gente, Tranquilo. pela urgência que você deu. Parabéns. Obrigado. Fazer em 3 dias o que vocês fizeram, essa correria, vocês já entenderam que, né, ele abriu uma exceção, mas enfim, de qualquer jeito, com todas as exceções possíveis, eu estava morrendo de medo. Não vai dar certo e, enfim, deu. Vamos descer no limite, mas vamos descer no horário. E aí fica o convite para vocês assistirem os vídeos dessa viagem que a gente está começando a fazer agora, que vai mostrar um lado diferente de chegar no Rio de Janeiro navegando, depois Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio. Fica o convite para vocês acompanharem todo esse processo, inclusive o processo de retirada do barco da água, um pouco mais do que foi feito ali, o que vai acontecer agora que nós estamos acabando aqui a volta do barco da água, tudo vai estar no nosso vídeo que vai às quintas-feiras desse projeto da viagem, que é esse que nós estamos aqui com esse logotipo da viagem. Convido vocês para acompanharem com a gente. Beleza? Fechado, Paulo. Obrigado, Fernando. Obrigado a vocês. Valeu, obrigado a todos com a gente até agora aí. Valeu!